Comando, viu, João? Vai dar tudo certo, eu tô gravando agora. Se der problema, a culpa é do Windows do Mauro. Pode ir. Pronto. Então, Supimpa, galera, a gente vai dando continuidade hoje ao nosso treinamento. Nosso objetivo hoje é o quê? A gente vai estar entendendo o modelo de dados dos seus FOSS com relação ao modelo de dados padrão. Então, não está no slide, mas eu vou falar algumas coisas para vocês sobre os objetos padrões que tem nos seus FOSS, tá? Como um plus, né? Então, não ficar só o que tem no slide, porque ficar só vendo eu ler o slide é, tipo, muito chato até para mim. Então, enfim. Mas, por favor, sempre participem, falem coisas e tal, porque aí parece que eu não sou tão doido assim quanto eu já sinto que eu sou. Então, a gente também vai ver como criar objetos, campos e registros. A gente também vai saber diferenciar os tipos de campo e os tipos de relacionamento entre objetos. Vamos compreender os diferentes tipos de relação entre objetos e utilização dos seus FOSS. E também saber utilizar ferramentas integradas nos seus FOSS. Hoje, no final do treinamento, a gente vai estar publicando aí um desafio para vocês, tá? Não vai ter um formulário hoje, vai ser um desafio, aí vocês vão ter tipo, um tempo de entrega desse desafio. Mais para isso no final da aula, mas vai estar usando questões que a gente vai estar vendo hoje, tá bom? Nós vamos ter uma aula aí bem densa de conteúdo, vai ser um pouquinho puxado, tá? Então, nosso primeiro objetivo é retomar aquele diálogo que a gente começou ontem sobre objetos, campos e registros, mas na prática, né? Então, a gente estava vendo da questão do modelo de dados do Salesforce, né? E ele transforma esse modelo padrão de banco de dados em uma experiência mais simples e de fácil entendimento. Então, se vocês já trabalharam com banco de dados, aquela criação de trabalho, tem problema não, Júnior, sem problema assistir pelo celular. Talvez você não possa participar das nossas atividades aqui, que o João mais tarde vai fazer uma coisa no Trailhead aí com vocês e tal. Mas aí você pode assistir o vídeo depois, se o João não tiver errado na gravação, né? E aí fica supimpa, tá? Vai estar perfeito, pode deixar, viu? Então, tipo, o Salesforce, um ponto positivo dele para os usuários é que ele torna essa experiência com o banco de dados mais prática, né? A nível de, se vocês já trabalharam com algum sistema de banco de dados, ela fica bem abstrata, assim, o usuário não tem muito acesso. Mas aí pessoas que não são da programação e chegam lá, aprendem a fazer a parte de admin no Salesforce, elas já têm uma maior facilidade de compreensão com relação ao que vai estar acontecendo lá, e é mais fácil a interpretação também. Eita, tem uma moto aí. Valeu. Pronto. Então, beleza. As tabelas no banco de dados, elas são tratadas como objetos, as colunas como campos e as linhas como registros, tá? Então, só para retomar, né? Aqui a gente tem uma org padrão, eu criei uma org do zero aqui pra gente brincar. Cada uma dessas guias aqui é um objeto diferente. Nem todos os relatórios não entram tanto no padrão de objeto que a gente quer, mas leads, por exemplo. Lead é uma coisa muito padrão que empresas querem no processo de venda delas. Um lead, para aqueles que não conhecem esse linguajar e tal, um lead para uma empresa num processo de vendas é a primeira fonte de contato que essa empresa tem com a sua clientela. Então imagina que vocês querem vender, sei lá, digamos que vocês queiram vender. Me fala uma coisa aí, João, tu quer vender? Muito, sim. Roupa, pronto. Digamos que tu quer vender roupa. E aí tu pode, tipo... Geralmente roupa não entra tanto, porque roupa as pessoas... não entra tanto. Digital. Plano de saúde. Plano de saúde, pronto, Rocheda. O plano de saúde, entra aí. Então, digamos que você quer vender plano de saúde, né? Eu penso geralmente em coisas... Porque roupa não teria tanta essa questão de lead. Mas aí na questão do plano de saúde, né? Digamos que a sua empresa vende planos de saúde, e aí você tem lá um conjunto de corretores de plano de saúde, e aí o que esses corretores vão fazer? Esses corretores têm que, a maioria das vezes, eles vão estar fazendo o que a gente chama de cold calls, em que eles vão estar fazendo essas ligações frias, né, para tentar fechar um contrato com um número que eles conseguiram de alguma fonte, né, então as empresas às vezes têm acesso a alguma fonte aí com vários números, né, e elas vão ligando. E esse número, para essa empresa, é simplesmente um lead, né, lead é basicamente uma coisa que pode ser vendida, mas que a gente não sabe se vai fechar ou não, tá? Então essa é a primeira ideia. Então aqui nós temos o objeto leads, que já vem criado para a gente, a nossa tabela de leads, e aí aqui dentro a gente pode ver, por exemplo, todos os leads em aberto. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Pronto, então aqui já tem vários leads que estão em aberto. Às vezes lead não tem nem nome, é só um número de celular, tá? E aí você tem aqui o nome completo, tem a empresa, tem várias informações de lead, é bem mais do que as empresas geralmente têm nos leads delas. E aí esse aqui é o nosso objeto leads. Cada linha dessa, como a gente viu ontem, é um registro de leads. Cada coluna dessa é um campo presente em leads. Se você pega uma empresa que fala, os meus leads eu quero saber
o RG deles, por algum motivo. E aí RG não é um campo que vem no Salesforce, você chega e cria o campo RG, vai ter uma coluna nova aqui, RG, para você acompanhar nos leads, tá? Então, tudo são objetos, tá bom? Os objetos dentro do sistema representam uma entidade que a empresa utiliza em suas operações. Eles são a maneira como a empresa armazena seus dados em sua organização. Podemos afirmar que todos os dados de uma empresa estarão representados dentro de um objeto, né? Eu realizo treinamentos lá dentro da C3C, a galera que for aprovada como estagiário, vocês vão ter treinamentos comigo depois, quando a gente entrar lá. E aí, nos últimos treinamentos, a gente estava trabalhando com uma galera que não tinha um background tanto de programação, né? A gente estava atuando num projeto, eles ficaram com dúvida de vez em quando com relação a, tipo, o cliente pedir determinadas informações e eles não sabiam aonde que essas informações iam estar no sistema, né? Ficava um negócio meio abstrato para eles, né? E a regra que eu disse para eles é essas informações sempre tem que estar dentro de algum objeto. Então, se o nosso cliente ele está pedindo alguma informação específica, então ele quer saber algo sobre o atendimento, né? Digamos que ele queira saber o tempo de atendimento por algum motivo. O tempo de atendimento ele tem que estar num objeto responsável por questões de atendimento. Pode ser um objeto atendimento. Então ele vai ter campos lá quem foi que atendeu, quem foi atendido, né? Se você estiver vinculado a um lead ou uma conta, quanto tempo durou um atendimento e outras informações que tangem o atendimento. Então, quando nós pensamos em uns objetos, quando a gente pensa em guardar alguma informação no nosso sistema, a gente tem que saber para onde é que essa informação vai. Essa informação tem que estar num objeto responsável por aquela informação. Não faz sentido você, por exemplo, pega um objeto que é campanhas está relacionado com campanhas de marketing, e você querer guardar informações sobre as pessoas que foram para aquela campanha dentro do seu objeto. Não é essa a função do objeto campanha. A função do objeto campanha é registrar informações sobre a campanha de marketing. Então você precisa de um outro objeto para guardar informações sobre as pessoas que foram para a sua campanha, para o seu evento lá que você fez marketing e tal. No Salesforce, esse objeto, um detalhe, né? No Salesforce, esse objeto é membro. Eu penso que não tem. Mas é campaign member, é porque ele não aparece aqui. É um membro da campanha, tá? Então, supimpa. A gente tem 3 tipos de objetos no Salesforce, certo? A gente tem objetos padrões personalizados. Não é nem tipo de objeto, certo? Não é tipo. A gente tem os objetos são divididos em padrões personalizados e externos, certo? São esses 3, não é tipo, são 3 objetos. Os padrões são aqueles que vêm dentro da nossa organização. Então, todos esses aqui que vocês estão vendo são objetos, tá? Relatórios e painéis, não é nesse sentido que a gente vai ver, a gente vai falar sobre relatórios e painéis mais tarde. Mas aí, contatos, contas, arquivos, objeto? Nunca usei arquivos. Acho que não. Tarefas, leads, oportunidades, assim por diante. Isso aqui é tudo objeto. E aí, esses são os objetos que a gente está acostumado a falar com relação a campo, registro, etc. Objetos personalizados, entretanto, são objetos criados para armazenar informações específicas da sua empresa ou indústria, né? Então você cria um objeto personalizado quando o seu objeto padrão não consegue solucionar o problema ou então consegue cumprir com o modelo de negócio daquela empresa. Se ele não consegue fazer isso, vamos criar um objeto personalizado para resolver isso. E um objeto externo, eu nunca usei, mas ele serve para estar armazenando dados fora da sua organização. Tu já usou objeto externo, João? Sabe como é que funciona? Eu nunca usei, acho que... No máximo, assim, você pode considerar alguns objetos. No geral, quando você faz integração, eu não tenho certeza se se caracteriza como um objeto externo, mas você pode, né, considerar como se fosse um. Então você está fazendo integração com outro sistema e lá eles têm algum tipo de entidade, então você pode considerar aquilo ali um objeto externo. Que não está exatamente no Salesforce, mas representa algo que vai estar no Salesforce. Digamos assim. Interessante. Legal. Então é isso aí. Quando a gente estiver falando do nome da API é tipo como o nosso código acessa um objeto, tá? Então, o nome da API de um objeto, a única diferença entre um objeto padrão e um personalizado é que o padrão ele não vai ter underline C e o personalizado vai ter underline C, tá? Basicamente isso. Se tem underline C, você viu lá underline C, você vai saber que aquele objeto é personalizado. Como é que você tem acesso a esse nome de API, né? Você tem que se acostumar com isso aqui. Dentro da sua organização, você clica em configuração, clica na engrenagem configuração, você vem aqui, você vai vir em gerenciador de objetos. Em gerenciador de objetos, você já consegue ver aqui os nomes de API, que estão bem aqui, tá? Então nós temos vários nomes lindos, esses aqui são todos os objetos que vieram dentro do Salesforce. Vocês podem ver que nenhum desses é personalizado, porque essa org aqui é limpinha, eu não criei nada nela. Então eu vou criar um objeto personalizado, shall we? Então, vamos dizer, a gente estava falando de roupa aí, vamos criar um objeto roupa.
E aí a gente vai dizer que o rótulo é roupa, no plural é roupas, as roupas, então é feminino, né? O nome do objeto, deixa aqui, tá ok. O nome do registro, aqui cada peça de roupa tem um nome, eu vou colocar para ser uma numeração automática. Eu vou colocar aqui, essa é a roupa 0000. Isso aqui é só maneira que vai estar numerando, tá? Isso aqui eu vou chamar de registro de roupa. Registro de peça, pode ser. E aí o número inicial é 1. Isso aqui você tem uma escolha quando você está o rótulo do nome do registro. Cada vez que adicionar um registro, você pode estar adicionando um nome personalizado para ele, ou então tem um processo de numeração automática, vai contando lá 1, 2, 3 para cada registro seu, da interpretação do modelo de dados qual a opção correta, certo? Se você clicar em salvar, você salva e finaliza. Se você clicar em salvar e criar, você salva e começa a criar um outro objeto, certo? Então salvar. Pronto, ok. Notem que bem aqui, ó, boom, chacalaca. Já tem aqui, ó, underline, underline C. Logo, isso aqui é um objeto customizado. Supimpa, supimpa. Então aqui tem um vídeo bem legal que o nosso amigo João fez. Vocês vão ver que nesse vídeo aqui o João fala muito, tá? E aí a gente vai poder ver aqui o João conversando com a gente enquanto ele cria esse objeto da mesma maneira que eu criei. Eu tô frescando contigo, tá, João? Me desculpa. Qualidade pura aí, viu? E aí, aqui o dele a gente pode Tô ver que até também veio. emocionado aqui. São Uma uns dúvida, 10. eu tenho uma dúvida, posso falar? Ah, claro. Dá pra criar um campo novo no objeto padrão? No objeto padrão? De um objeto padrão, um objeto que já vem dentro dos seus fós. Isso. Dá, certo? A gente vai falar sobre campos agora, então você deu um saltinho aí. Mas aí. Já falou sobre campos agora? É. Oi. Em relação a quando é criado um objeto, tem como, como eu posso te dizer, restringir alguns acessos de alguns usuários em alguns campos com o Yes. objeto? Tem. A gente vai falar sobre isso mais tarde também. Mas boas perguntas. Eu vou deixar para essa. Eu vou deixar. Carlos, né? Isso. Quando a gente chegar em perfis, questão de layout, questão de. A gente vai ver agora a questão de campo. Mas aí quando chegar lá em perfis, se eu não falar, você me lembra, tá? Que eu lembro de falar isso de novo. Tá bom? Okay. Então, vamos falar sobre campos agora. Campos, eles são utilizados para armazenar informações específicas de um objeto. Aí eu vou responder já a tua pergunta, tá, Lázaro? Eles possuem o tipo de informação que podem receber, o nível de visibilidade para cada perfil, que aí entra já na questão do Carlos, e quais layouts eles aparecem. O que é um layout, Titio Mauro? Um layout é só a maneira como a gente enxerga aqui o nosso registro, tá? Então toda essa customização aqui de como os campos estão aparecendo nessa oportunidade é um layout, tá bom? Então eu poderia, às vezes o cliente fala, o cliente às vezes fala, eu quero que esse campo esteja aqui embaixo, eu quero que tenha uns seções aqui embaixo diferente, eu quero que tenha uns cards na seguinte ordem, né? Então isso aqui vai mudando. Vai mudando de acordo com o que o cliente acha mais adequado, tá? E aí a gente pode estar definindo, tudo isso em campos. Quando a gente vai criar um campo, a gente vai ter que dizer qual é o tipo daquele campo. Seria um campo texto, número, caixa de seleção, lista de opções, relacionamento. E a gente vai ver como são vastas as nossas opções de campo, e a escolha certa é sempre a escolha mais adequada para o que você quer, tá? Não existe, tipo, a solução universal, infelizmente. Aí a visibilidade de um campo pode ser configurada por perfil. Se eu não me engano, João, a gente pode configurar a visibilidade por papel também, ou é só por perfil? Agora me ficou na dúvida. Pode também. Pode também, né? Essa função é útil para esconder campos de alguns usuários não devem ver. Por exemplo, funcionários da empresa não devem ser capazes de ver informações pessoais de outros funcionários. Eu vou fazer um teste aqui com vocês já. Vou tentar construir isso aqui ao vivo. Não sei se vai dar certo não, mas a gente tenta. Então vamos lá, campos. Aí vai ter o vídeo incrível do João sem voz. E aí daqui a pouco eu faço a versão com voz do vídeo. Cuidado para não se emocionarem, tá, galera?
Catapimba. Pronto. Então ele conseguiu construir aqui o campo e a gente vai fazer agora na prática. Se vocês quiserem abrir a organização de vocês do Trailhead para fazer ao vivo e a cores, também sintam-se à vontade, tá? Só que aí eu vou vir aqui. Ah, a gente já tem roupa, né? Vamos criar aqui o objeto roupa. Vamos criar um campo de roupa. Então vamos dizer que eu quero criar um campo aqui. Vou dizer que eu quero criar um campo de número, certo? Número. E aí eu vou contar nesse campo de número, eu vou estar contando. Só. Oi? Que o estoque? Sim, estoque de quantidade de roupa. Eu vou colocar. Não seria bom, tá? Não? Ter o estoque aqui. O ideal é sempre quando você. Nesse caso, quando a gente vai ter estoque, você geralmente tem um objeto. Um objeto responsável só por isso. Que aí ele vai ter a roupa. Ele vai dizer a roupa e ele vai registrar o estoque, entendeu? Daqui a pouco eu dou um exemplo sobre isso. Mas não seria adequado isso daqui. Enfim, mas pro exemplo de hoje, só para criação de campo, tá top. Então vou dizer o estoque, vou colocar que eu quero que seja obrigatório seja preenchido esse estoque. Adicionar esse campo ativo de aleatório personalizado pode adicionar, não tem problema. Aqui a gente pode definir casas decimais e o comprimento desse estoque. Vamos avançar. E aqui entra a questão de visibilidade, tá? Então, estabelecer o nível de segurança do campo. Aqui ele está acessível a todos. Se visível para todo mundo. E aí ele já vai estar adicionando isso aqui ao meu objeto. Então eu vou salvar. E aí eu posso clicar mais uma vez em salvar e criar para poder criar outro desses campos, tá? Então eu criei aqui o campo de estoque, né? E aí vocês podem estar se perguntando, mas tio Mauro, como é que eu faço para poder estar testando aqui, criando um registro da minha conta? Como é que eu faço para estar adicionando bem aqui numa guia legal dessa, né? Então, tomem nota aí para a galera que nunca fez isso antes. Para você estar conseguindo fazer essa coisa sensacionalista, né? Você vai ter aqui na nossa guia de busca rápida, você vai escrever guias. E aí você vai clicar em guias. Acho que eu até mostrei isso aqui ontem, né? Você vai vir na guia de criar objeto personalizado. Você vai selecionar o objeto, no caso é roupa. Vai escolher aqui a imagem, vou botar um K do seu. E aí eu vou avançar. E aí bem aqui eu posso definir qual perfil tem acesso. Observem. Eu não quero que esse cara tenha acesso, ó. Não quero. Esse cara aqui, ó. Também eu não quero que ele tenha acesso, viu? Somente leitura. Não pode ler isso aqui não, viu, cara? Guia oculta, não pode ver, tá? Então não pode. Aí eu vou avançar. E aí aqui a gente está incluindo essa guia no aplicativo, certo? O que é um aplicativo? Aplicativo a gente já vê. Aplicativo é um conjunto de dados que estão aparecendo aqui. A gente vai poder configurar guias e componentes personalizados. A gente pode configurar vários tipos de guias, tá? Aqui a gente está no aplicativo vendas, né? Aí a gente tem o aplicativo site.com, o aplicativo serviço, o aplicativo marketing, comunidade, etc. A gente pode criar novos aplicativos também, né, personalizados, e pode estar adicionando guias a esses aplicativos, tá? E aí aqui eu só vou adicionar ela em todos, porque sou desses. Pronto, criei aqui minhas roupas, já deve estar aqui, se não tiver porque eu tenho que dar um F5. Deixa eu dar um F5 legal. Pronto, roupas. E aí eu vou clicar em roupas. E aí bem aqui apareceu minha roupa. Na hora que eu clicar criar, ele já vai me pedir aqui o estoque da minha roupa. Não sei se será adequado, né, eu ter colocado para ser um registro numérico. Talvez seja legal ter colocado para adicionar o nome da roupa. Então deixa eu colocar aqui para ficar mais bonitinho o nome da roupa. Roupa. Campo. Criar. Vou adicionar um texto. Avançar. Colocar nome, sei lá. Nome. O movimento pode ser 255. Clicar em avançar. Avançar. Salvar. Pronto. Dá um F5. Às vezes dá uma bugada, ele não adiciona no layout. Eu vou ver se ele adiciona depois no layout aqui. Ele adicionou no layout. Aí eu vou colocar aqui vestido lindo.
Pronto. Agora eu criei um registro do meu objeto personalizado com os campos do meu objeto personalizado, tá? Alguns campos que são interessantes a gente já aprender, né? Existem campos que sempre vão vir em objetos, mesmo que você não adicione nenhum campo. Um desses campos é o criado por, que ele indica quem criou aquele registro. Última modificação também sempre vem. O proprietário, a pessoa que criou, a pessoa que é dona daquele registro, o owner ID. E o ID também é um campo que sempre vem. ID a gente usa muito quando a gente está mexendo no banco de dados lá com programação, tá? Então essa é a ideia de criação de campos. Eu acho que eu respondi a pergunta do... não respondi a pergunta do Lázaro ainda. Enrolei todo esse tempo e não respondi. Mas sim, Lázaro, eu posso estar criando campos em um objeto personalizado. Por você eu vou criar um. Aqui na minha conta, eu posso criar um novo campo de conta. Digamos que eu queira pegar o CPF de um cara. E já já a gente vai ter até uma fórmula para validar um CPF, que vai ser bem legal. Então, bem aqui um CPF, avançar. Rótulo do campo é CPF. CPF tu geralmente faz como número ou como texto, João? Acho melhor número, né? Número. CPF. Nenhum nem outro. Depende um pouco. Texto, né? Se você vai fazer a regra para a pessoa, se a pessoa vai colocar só os dígitos, vai colocar os dígitos com formatação, enfim. Mas o número dá certo. Tá. Então, supimpa. Massa. Então, aí tem a questão dos registros que a gente comentou até agora, né? E aí, a gente viu já o passo a passo de criação. E a gente vai ver aqui a questão de manipulação, né? A gente criou o registro já. A gente viu como é que ocorre essa criação bem legal, bem animal. Ele colocou a guia e também já criou aqui no modelzinho bem bonito. Supimpa. Agora a gente vai ver a questão de relacionamento de dados, tá? Tava falando com vocês que, em geral, a gente tá, para além de estar adicionando informações entre campos, às vezes uma informação de um objeto... Aqui, só um segundo. Só um segundo, galera. Beleza. Então, uma das informações que você pode estar querendo criar, você pode estar querendo adicionar em um objeto, é um outro objeto, né? Então, vamos dizer que você tem um objeto dentro do seu objeto conta, você quer estar relacionando as roupas, por algum motivo, né? Então, como é que você faz para estar criando um relacionamento de roupa? A gente já vai ver. Então, da mesma forma, das tabelas em um banco de dados padrão, podem ser relacionadas por chaves. No Salesforce, podemos criar campos de relacionamento entre os objetos. Esses campos ajudam na aplicação de algumas regras de negócio estabelecidas no sistema. Aí nós temos o relacionamento de pesquisa, tá? O relacionamento de pesquisa basicamente vincula dois objetos para que você possa pesquisar um dos objetos nos itens relacionados do outro objeto, e podem ser do tipo 1 para 1 ou 1 para muitos, ok? A gente vai falar mais um pouco sobre o que é esse 1 para 1 e esse 1 para muitos, para a galera que não viu. E aí a gente tem um pesquisa, e além do... O pesquisa é só uma maneira de pesquisar entre um outro campo. E aí a gente tem também o mestre e detalhe. O mestre e detalhe, qual é a diferença do mestre e detalhe para pesquisa? Porque se no pesquisa você está apenas relacionando dois objetos. Então, dentro do meu conta eu tenho uma roupa. Supimpa. Agora, no mestre e detalhe, o que eu estou fazendo é que eu estou definindo um objeto desse relacionamento para ser o mestre e o outro objeto desse relacionamento para ser o detalhe. O que acontece é que existe uma série de mudanças que existem uma série de coisas que fazem um efeito nesse relacionamento, mas a principal delas é a questão de que se você deleta o registro mestre, você também automaticamente deleta o registro do detalhe. Ou seja, não faz sentido você estar mantendo aquele registro de detalhe se você deletou o mestre, tá? E existem algumas limitações quando você estiver mexendo com objetos padrão, tá? Por exemplo, você nunca pode fazer um relacionamento mestre e detalhe com objeto padrão, onde o objeto padrão é um detalhe. Então você nunca pode fazer um relacionamento mestre e detalhe entre dois objetos padrões, porque nenhum deles pode ser detalhe, tá? Então você só pode fazer realmente o relacionamento mestre e detalhe entre quando você tem um objeto customizado sendo o seu detalhe, tá? Mas aí você pode ter, no nosso caso aqui, a gente poderia estar fazendo um relacionamento mestre e detalhe
com conta e roupa. Só que aí uma coisa importante. Na hora que a gente for criar aqui, notem que a gente vai ter aqui relacionamento de consulta externa, que é a questão de dados externos, e relacionamento de pesquisa. Notem que aqui nem tem o relacionamento de mestre e detalhe. Por quê? Porque conta é um objeto padrão. E onde eu crio esse relacionamento, o objeto que cria ele é o detalhe, tá? Então, como conta não pode ser um detalhe, o Salesforce já entende. Não tem por que eu estar permitindo que um usuário crie um relacionamento de mestre e detalhe aqui dentro de um conta, porque conta jamais pode ser um detalhe. Tá? Por quê? Porque você não pode ter um relacionamento de mestre e detalhe onde um objeto padrão é um detalhe, ok? E aí a gente vai poder visualizar os nossos relacionamentos, mas antes disso, vamos no nosso objeto conta. Quer dizer, vamos no nosso objeto roupa. E aí aqui no objeto roupa, eu vou criar um novo campo, que vai ser mestre e detalhe. Notem que nós temos várias informações aqui. Uau! Então, o campo de relacionamento é obrigatório em todos os registros de detalhe. No caso, vai ser obrigatório para roupa, porque a roupa vai ser o detalhe. Propriedade e compartilhamento de um registro de detalhes são determinados pelo registro mestre, que vai ser a conta. Quando o usuário exclui o registro mestre, todos os registros de detalhes são excluídos, como eu falei para vocês. E é possível criar um campo de resumo de totalização no registro mestre para resumir os registros de detalhe. E a gente vai ver sobre esse campo de registro de totalização, e por isso, na verdade, eu não vou usar o objeto conta, porque aí vai dar um retrabalho. Vou criar um novo objeto, tá? Vou criar um novo objeto, que vai ser o objeto loja. Então, vou vir aqui em objeto personalizado, e eu vou criar aqui um objeto loja. E aí, lojas, as lojas, então é feminino, e está feito o meu objeto loja. Agora eu vou criar um relacionamento de mestre e detalhe entre roupa e loja. E eu quero que a minha roupa seja o detalhe da loja. Então eu vou vir aqui na minha roupa. Roupa. E aí eu vou criar um novo relacionamento aqui. Criar. E aí, mestre e detalhe. E aí eu vou selecionar a loja. E aí o nome do campo vai ser loja mesmo, não importa. Loja. Barabim, barabum. Tudo bonitinho, avançar. Tem a questão de visibilidade, não tem problema. Layout de roupa pode adicionar. E eu vou salvar. Ah, é porque eu já tenho um registro de roupa. Deixa eu deletar esse registro aqui. Olha aí, ao vivo é que os erros aparecem, galera. Criar de novo. Pronto, agora ele deixou. Incrível. Pronto. Agora que eu vou dar um F5 aqui. Eu não tenho registro de loja, né? Eu quero ter um registro de loja. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que adicionar a loja a minhas guias. Guia. Criar. Loja. Só agilizar essa parte aqui que a gente já viu. Dá um F5. Vou vir aqui criar uma loja. Opa! Criar a loja, lojinha, loja 1. Ah, eu coloquei loja e lojão, não tem problema não. E aí, cadê minhas roupas? Roupas tá aqui. Criar uma nova roupa. Estoque eu vou colocar 5. Nome eu vou colocar vestidinho. E aí a loja já vai aparecer loja e lojão. Salvei. E aí eu vou aproveitar e já vou criar outro registro, tá? Vou criar um outro registro, vou colocar 10. O nome vai ser, não sei, sapato. E aí aqui eu vou colocar uma loja e lojão de novo. Aí, o outro tipo de campo que a gente pode estar fazendo, já que a gente está falando de campos legais, animais, federais, incríveis, é um resumo de totalização, tá? Resumo de totalização a gente pode estar estudando em campos de mestre e detalhe, que vai estar basicamente aplicando um primeiro nível de lógica ali sobre os detalhes que estão vinculados. Então, bem aqui na minha loja, em campos e relacionamentos eu posso criar um novo campo.
de resumo de totalização. Notem que aqui a gente tem outros, numeração automática, fórmula, que é bem legal. A gente vai falar sobre o campo fórmula hoje também. Vamos avançar. E aí a gente vai ter o rótulo do campo, eu vou colocar estoque total. Então a gente quer saber o estoque total com base nas roupas que tem aqui na minha loja. E aí eu vou estar olhando o objeto roupa e eu quero somar o estoque. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou resumindo o meu objeto roupa, que é detalhe da minha loja, e eu estou somando o estoque de todos os registros de roupa. Tá? Dessa maneira, quando eu acessar uma loja, eu vou conseguir ver o estoque total daquelas roupas na minha loja, certo? Então, alguém não entendeu essa parte aqui? Ou tá tranquilo? A gente pode fazer questão de encontrar o valor mínimo, encontrar o valor máximo e também contar a quantidade de registros, tá? Mas no meu caso aqui eu vou escolher soma. Então eu vou somar, vou avançar. A questão de acessibilidade que a gente já viu, salvei. E aí aqui eu tenho estoque total, resumo de totalização. Quando eu vim aqui na minha lojinha, lojão, vou ver aqui em lojas. Loja, lojão. Por que não tá aparecendo? Às vezes dá uma bugadinha, mas essa bugadinha é nível de layout, tá? Pronto. Estoque total, 15. Olha só que lindo e cheiroso. Vejam. Então, o que está acontecendo aqui? Esse campo está somando o valor dos meus 2 registros de roupa. Então, ele está somando esse aqui. O R002, que tem 5. E ele está somando esse aqui. Ou esse estoque que tem. Vamos ver o que acontece se eu mudar esse estoque? Vamos mudar para 3. Então, vou vir aqui na minha lojinha, lojão. Vamos dar um F5, ver se ele é inteligente, ele já atualiza. Olha só, ele já mudou. Então essa é a ideia do campo de resumo de totalização, tá? E aí, né, a gente criou um relacionamento, e aí, quando a gente está falando de modelo de dados, às vezes fica muito abstrato, a gente está falando como dados se relacionam. Isso é muito importante, tá? Entender a estrutura dos seus dados é, tipo, fundamental para você poder estar desenvolvendo uma solução de software, tá? Então, por quê? Porque antes de você programar, você tem que entender com quais dados você vai estar mexendo, tá? Você precisa... O principal da programação, eu diria, é movimentar dados, aplicar lógica sobre dados. Então, o seu cliente está te pedindo um software. Primeira coisa que você precisa entender é entender o domínio do problema, ou seja, o domínio do cliente, todas as características, todas as palavras-chave que envolvem ali o modelo de negócio do seu cliente, transformar aquilo no seu modelo de dados para que aquilo faça sentido quando você começar a aplicar uma lógica de programação. No Salesforce, a gente tem uma maneira muito supimpa de estar olhando esses dados, que é o esquema builder. Tá bom? Então a melhor maneira de estar apresentando o modelo de dados é, digamos que alguma pessoa, você esteja apresentando para o seu, às vezes está apresentando para o time técnico da empresa, você desenvolveu uma solução, e a empresa tem um time de TI que você tem que apresentar ali o modelo de dados da sua solução, para aquele time de TI que entenda qual é a sua lógica e tal, e você vai fazer isso por onde? Pelo esquema builder, tá? Então eu vou limpar todos esses dados aqui, vou mostrar apenas aqui a minha loja, e eu vou mostrar a minha roupa. E aí eu vou clicar em layout automático e pronto. A gente já consegue ver aqui a loja e a roupa e eu consigo ver que existe uma relação entre loja e roupa, tá? Observem que essa relação, ela parece um pé de pato, né? E ela parece um pé de pato porque essa relação aqui é uma relação que a gente chama de um para muitos, que é a relação padrão do Salesforce, tá? Para aqueles que não têm um background de programação, galera que está em mudança de carreira e tal, o que significa um para muitos? Um para muitos quer dizer o quê? Quer dizer que uma loja, um registro de loja vai ter vários registros de roupa, tá? Um registro ou seja, um registro para muitos registros. Aí nós podemos ter o inverso, que é muitos para um. Geralmente a gente fala um para muitos e só muda o termo que é muitos aqui. A gente pode ter um para um, que aí um registro só tem um de outro registro e vice-versa. Ou você pode ter muitos para muitos, onde um registro pode ter vários de um, enquanto o outro pode ter vários de outro. E a gente já vai entender mais ou menos como é que é isso na prática. Mas o esquema Builder é um ótimo visualizador de esquemas, que o João colocou como criar relacionamentos. Vou botar em 2x pra gente ver o mouse dele indo super rápido. Ixi, aqui a qualidade tá muito... Se a qualidade tá já meio mais ou menos pra mim, eu imagino pra vocês.
Não dá pra ver, Tanara? Tela preta. Deixa eu ajeitar aqui. Foi agora? Supimpa. Beleza. Aqui ele tá relacionando qual é o objeto com que ele tá criando aquela relação. Olha só. Criou aqui a relação de pesquisa no pedido. Massa. Pronto. E a visão de esquemas tem o esquema builder, né? A gente pode falar no esquema builder várias coisas sobre o modelo de dados do Salesforce. Por exemplo, bem aqui a gente pode ver, eu falei para vocês sobre a campanha, né? E o membro da campanha, olha que coisa legal. A gente pode ver com muita facilidade como o Salesforce já traz um pacote pronto pra gente. Então, tipo, aqui eu tenho campanha, que é um objeto, e ele já me mostra o membro da campanha. Deixa eu tirar a loja daqui, que eu não vou lá estar usando loja. Membro da campanha, eu vou colocar layout automático. Então, campanha é o objeto que é responsável por poder estar guardando informações sobre sua campanha de marketing. Membro da campanha é a pessoa que vem, então uma campanha pode ter vários membros da campanha, que uma campanha, um evento de marketing pode ter várias pessoas participando, tá? E quem são esses membros da campanha? São os nossos leads. Ixi, que tá lá embaixo aqui o lead. Layout automático. São os nossos leads e são os nossos contatos. Cadê? Contatos. Layout automático. Ixi, por que o layout automático me ajudou agora? Bom. Pronto. Então, dentro do membro da campanha, eu posso estar registrando leads. Dentro da campanha, eu tenho as pessoas que participam, e essas pessoas que participam podem ser leads ou contatos no meu sistema. Notem, então, que cada dado é responsável por uma informação específica. Campanha guarda as informações de marketing, lead guarda a informação de um lead no seu sistema, contato guarda a informação de um contato no seu sistema. Qual a diferença de um contato para o lead? Contato seria uma pessoa que capaz de já ter comprado, então já está mais próximo de comprar o seu produto. E aí o membro da campanha que está dizendo, ei, esse contato aqui foi para essa campanha, está guardando informações do que foi coletado lá sobre essa interação desse contato com a campanha, tá? Então aí é um... Oi! Para criar um campo desse modo em elementos, isso? Oi? Para criar um campo aí desse Dentro do modo, esquema builder? Isso, em elementos, isso? Eu nunca criei campo aqui, eu sei Objetos. que dá. Ali, do lado de objetos. Do lado de objetos, elementos. Ah, legal. Aí você pode só mover, né? Olha só. Dá pra criar campo dessa forma também. Bem legal. Bem legal. E aí, tipos de relacionamento. A gente tem um para um, one to many e many to many, certo? Então, one to many, como eu falei para vocês, é relacionamento entre objetos, onde você tem um objeto se relacionando com muitos outros. É o tipo de relacionamento padrão do Salesforce, tá? O Salesforce vem com, quando a gente faz pesquisa, quando a gente faz mestre de detalhe, já é o one to many, tá? E aí, no geral, a gente vai estar trabalhando com o one to many, só que a gente vai ter que aplicar uns paranauês para poder aplicar outros tipos de relação, tá? Então, por exemplo, se nós tivermos um objeto livro e outro biblioteca, esta seria uma relação one-to-many, pois um livro só pode estar em uma biblioteca, entretanto, em uma biblioteca podemos ter vários livros, ok? E aí que a gente representa isso com esse pé de pato aqui, da mesma maneira que ai, meu Deus. Esquema Builder mostrou pra gente. Aí a gente tem um one-to-one, que é o tipo de relacionamento onde aqui eu coloco objeto, só que talvez seja melhor falar registro. Um registro se relaciona com apenas um outro registro de um outro objeto e vice-versa. Então, uma família vive em uma casa e uma casa contém apenas uma família, uma pessoa contém um passaporte só pode ser usado por uma pessoa. No caso, para você estar fazendo isso, você tem que estar fazendo um tipo de regra de validação ou uma outra maneira ali para evitar que o seu Salesforce esteja criando um outro registro com o mesmo, um outro registro de um objeto que já tem alguma relação. Tá? Então você tem que fazer essa verificação lá por fora. É bem comum o one-to-one, na minha opinião. Mas aí a gente representa de dados dessa maneira aqui, é só uma setinha. E aí por fim a gente tem many-to-many, que é extremamente comum.
tá? Many-to-many ele está fazendo um relacionamento entre objetos, onde você tem muitos de um objeto se relacionando com muitos de outro objeto. Para o Salesforce, a gente vai sempre precisar de o que a gente chama de um objeto de junção para poder estar cumprindo isso. Que é exatamente, não sei se vocês notaram, é exatamente a função do nosso objeto membro de campanha aqui. O objeto de membro de campanha não é um exemplo tão legal porque ele tem tanto contato e lead. Vou tirar contato aqui, vamos fingir que ele só tem lead, tá? Então, o membro de campanha é a junção entre campanha e lead. E por que a gente está usando o membro de campanha em primeiro lugar? Porque dentro de... Qual é a relação entre lead e campanha? Ora mais, uma campanha de marketing pode ter muitos leads participando dela. Assim como um lead pode participar de diferentes campanhas de marketing. Então, como é many de ambos os lados, para eu estar cumprindo isso no Salesforce, eu preciso criar a junção entre esses dois, que é o meu membro de campanha, tá? Um produto pode estar em mais de um catálogo de preço, e um catálogo de preço pode conter mais de um produto. É um outro exemplo de objeto de junção no Salesforce, tá? Como o Salesforce trata de vendas, então ele tem sim objetos, o objeto de... Ai, meu Deus. Deixa eu tirar aqui campanha. Ele tem o objeto produto e ele tem o catálogo de preços. Layout automático. Finge que o lead não está aqui. Tchau, lead. Mas notem que, ó, vale-me Deus, catálogo de preços e produto não tem nenhuma relação entre si. Mas por quê? Um catálogo de preços não tem que ter produto? E um produto não tem que estar no catálogo de preços? Então, isso aqui é um objeto de junção padrão do Salesforce chamado entrada da tabela de preços, que vai estar resolvendo isso pra gente, criando a relação entre esses dois aqui, certo? Então, a entrada da tabela de preços relaciona esses dois. Supimpa. E aí você pode ver aqui, exemplo de produto, catálogo de preços, são as patinhas de ambos os lados, e a gente tem a entrada da tabela de preços, que é a nossa junção entre esses dois. E a gente vai falar agora sobre perfis e segurança, só que eu acho que a gente vai estar deixando isso aqui para o outro momento. Tá? Essa questão de perfis e tal, criando perfis, não vai ser tão valiosa para agora. Eu vou ver se eu coloco para amanhã, que é mais simplesinha. E aí, como a gente já está 1 hora aqui dentro, eu vou estar deixando para cuidar disso amanhã. A gente vai falar sobre layouts também e tal. Vamos pular logo para a parte de... vou tocar em relatórios depois, que é mais simples, deixar para o final da aula, relatórios e painéis. Vamos falar sobre automatização. João, tu poderia tocar o Process Builder agora? Bora lá. Então, vou parar de compartilhar aqui. Só para falar para vocês. Aqui, o que é o nosso intuito hoje? Hoje a gente vai tratar de soluções para vocês que são low code, né? Que elas vão aplicar uma lógica de automatização que já pode resolver questões de cumprir com o modelo de negócios do seu cliente, ajudar o seu cliente a cumprir suas atividades do dia a dia, que elas já fiquem automaticamente prontas para eles, tá? E o Salesforce tem diferentes opções. Dentre elas, uma das opções é o Process Builder, tá? Ele é uma ferramenta extremamente útil para automatizar praticamente qualquer tipo de ação ou processo simples no sistema. Tarefas como criar ou atualizar registros, alertas por e-mail, envio para processo de aprovação, entre outros. Você pode até enviar para rodar um código Apex também, um código de toda uma lógica lá montada. Tudo pode ser feito com o Process Builder. E aí o João vai fazer aí uma atividade do Trailhead com vocês, a galera que já fez, vai ser um bom momento para revisar, a galera que não fez, vai ser um bom momento para aprender. E aí, tu quer que eu apresente? Tu gostaria que eu apresentasse aqui numa organização antes, João? Ou tu apresenta e toca aí essa parte? Não dá certo, eu mostro aqui. Beleza. Vou parar de apresentar aqui. Deixa eu tirar aqui o Discord, ajeitar aqui. Só um minutinho, galera. Compartilhar aqui minha tela. Me avisa aí se vocês estão vendo. Tô vendo. Direitinho. Eu, Thiago, não tô vendo não. Deixa eu fazer a boa aqui. E agora? Aqui nada ainda. Eita. Aquele probleminha, né, João? Tem que trocar o layout lá em cima e voltar para o anterior. Aí depois vocês trocam e selecionam a tela do João.
E aí, alguém não conseguiu ainda? Tô vendo aqui. Alguém não está vendo? Que deu? Fale. Oi, deu bom? Alguém ainda? Tá Não? Oi, Thiago, tô vendo. Tô vendo. Tá, então eu vou considerar o silêncio. Ah, a Tanara tá Tela tela preta. preta. Ô Tanara, tenta selecionar uma pessoa, como o João, e depois selecionar na tela dele de novo. Talvez funcione. Pra recarregar. Ou então descer pra sala de estudo e subir de novo, às vezes dá certo. Não deu. Não? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Aí você assiste a tela do João pela minha tela. Vê se você consegue ver a minha tela, Tanara. Deu certo. Show. Pronto, boa. Aí agora você tá assistindo a tela do João pela minha tela. É, Só não dá pra deixar maior do que isso, infelizmente. beleza, pessoal, tudo certo então, né? Vamos lá. Quem quiser acompanhar, tiver criado a conta aí no Trailhead, pode acompanhar. Eu sugiro que vocês prestem mais atenção do que tentem fazer. Até porque primeiro vai estar gravado, né? Então vocês podem dar uma olhadinha depois. Mas também só pra ter certeza que vocês não perderam nenhum detalhe e tal. O Process Builder é uma ferramenta bem importante. Vai ser bem útil aí para atividade, qualquer atividade que vocês vão fazer aqui, pro projeto, pro desafio depois e para, né, futuramente aí, caso vocês queiram seguir na carreira de Salesforce, é uma ferramenta bem útil. Eu não vou passar aqui muito pela parte mais teórica, que ele explica bastante coisa aqui sobre, né, como é que você pode usar e tal, todos os termos. Eu acho que eu prefiro explicar meio que eu mesmo, e aí caso vocês queiram dar uma lida depois, caso vocês vão fazer a trilha lá de desenvolvedor iniciante, vocês vão ver isso aqui. Tem várias outras trilhas que também tem. Isso é um módulo bem básico, digamos assim. E vocês vão ver ele muito provavelmente. Eu só esqueci do pequeno detalhe que vou ter que criar. Deixa eu ver se aqui dá aqui. Eu vou usar um exemplo que eu tinha feito aqui, mas quando vocês forem fazer, vocês criam um playground novo, que aí vai ter certeza que não vai dar nenhum erro e tal. Eu inclusive até vou tentar aqui ver se não vai dar nenhum problema, porque demora uns minutinhos para criar o ambiente. Eu não quero também ficar fazendo vocês esperarem aqui, eu devia ter feito isso antes. Enfim, deixa eu mudar isso aqui também. Eu vou deixar aqui nesse modo escuro porque não quero deixar vocês cegos, mas caso às vezes dá uma bugada ali no layout aí eu ajeito, mas né, vamos lá. Bem, a ideia principal, eu vou mostrar aqui meio que o esqueleto de um Process Builder. Um detalhe muito importante quando vocês forem fazer qualquer coisa do Trailhead, coloquem a organização de vocês em inglês. Eu sei que talvez para alguns, né, seja um problema, mas às vezes simplesmente algumas atividades não vão passar se não tiver inglês. Infelizmente, eles têm toda a parte do conteúdo, né, da explicação em português, mas essa parte dos desafios eles ainda não têm, pelo menos que eu saiba, tudo isso traduzido, sabe? Porque realmente é bem complexo, eles têm que checar a sua org e ver o que é que você fez lá, então deve ser um processo bem mais complicado do que simplesmente traduzir, sabe? Então eu sugiro que vocês venham aqui o meu já está em inglês no caso, mas abre aqui o perfil, aí tem configurações, aí que vai ter idioma, linguagem, coisa assim, e aí que linguagem vai dar em português, vocês colocam em inglês. É bom vocês já irem também, né, meio que se familiarizando com isso, porque muito do conteúdo que vocês vão pesquisar, que vocês vão sempre pesquisando, né, no Google e tal, como resolver um problema e tal, 99,9% vai estar em inglês. Então, é importante pelo menos conhecer alguns termos genéricos do Salesforce, tipo, você nunca vai pesquisar conta, sei lá, Salesforce, problema na conta, não, você vai pesquisar account. Lead, você nunca vai precisar, acho que é prospecção em português, você nunca vai precisar, você vai precisar lead. Então, enfim, é bom vocês já irem tendo uma ideia aí de como é que se chamam as coisas. Então vou vir aqui, colocar Process Builder. Não sei, acho que não vai ter nenhum ainda nessa org. Nossa, flashbang. Tá, eu vou ter que mudar aqui porque ele fica meio bugado. Sinal, extensão maravilhosa, recomendo a todos. Bem, esse aqui é quando você tem 0 Process Builders criado na sua organização. E aí você vai poder ativar o Windows, né?
enfim, você pode poder criar uma nova aqui. Ele dá algumas explicaçõezinhas, mas enfim. Aqui você coloca o nome e o nome da API do seu processo. Então coloque algo que dê ideia do que é que está fazendo. Então nesse caso aqui do Trailhead, ele faz uma atualização dos campos de endereço de contato. Então vamos colocar aqui, atualiza endereço. Sudo contato. Não colocar acento, essas coisas que às vezes dá problema. Atualiza o endereço do contato. Descrição, sim, se você quiser, se você tiver feito um nome decente, dá pra entender o que é, né? Não precisa escrever. E essa aqui são das 3 opções que o que vai, digamos assim, ativar o seu processo. Então ele é um processo, ele ocorre automaticamente, dependendo de alguma coisa que aconteça no sistema. A maioria das vezes você vai selecionar essa primeira opção, segunda no caso, que é uma mudança em um registro. Então mudou algum valor de algum campo de um registro, então esse cara vai ativar daquele objeto que você escolheu. A gente vai ver daqui a pouco. Esses outros tem evento de plataforma e é invocado por outro processo. Esses são bem mais difíceis de usar, tem situações bem específicas, mas você não vai precisar se preocupar com eles por enquanto. Esse é o principal aqui, com certeza. Bom, esse aqui é a carinha, digamos assim, o basicão, sem nada. Então a ideia é o seguinte, aqui tem o Start, aqui você vai selecionar o seu objeto. Então eu vou clicar aqui e ele vai me dar a lista de objetos na sua organização. No meu caso, essa organização é basicamente limpa, eu usei ele para outra trilha, se eu não me engano, outro módulo, então não vai ter basicamente nada, mas aí no caso a gente vai selecionar, a gente vai vir aqui no desafio, né, ver o que é, então seleciona o objeto de conta, ele está pedindo aqui. Então vamos lá, fechar isso aqui. Account, esse é o objeto que a gente vai usar. Aí essa opção aqui é bastante importante. Esse aqui é quando o seu processo vai ser utilizado. Então ele pode ser utilizado tanto quanto um registro é criado, quanto um registro é criado ou editado. No geral você escolhe essa segunda. Em alguns casos, quando você quer fazer um setup inicial de um campo num registro, algum valor específico, você seleciona essa primeira. Essa segunda, digamos assim, é mais útil, né? Às vezes não dá pra usar ela, mas enfim. Vamos usar esse aqui, até porque ele está pedindo aqui, né? A record is created edited. Então, se eu selecionar aqui esse cara. Então pronto, agora esse processo build ele é relacionado a contas. Só vai funcionar com registros do objeto conta. Aqui a gente vai adicionar um critério. Então, é algo que vai dizer o que é que vai acontecer. Aí a gente vai colocar um verdadeiro ou falso aqui. Se for falso, ele vai, nesse caso, parar. Você pode adicionar mais espaços aqui, depois a gente vai ver. E se ele for verdadeiro, a gente vai fazer alguma ação que a gente vai cadastrar aqui daqui a pouco. Aí depois a gente diz se depois dessa ação ele vai parar ou vai continuar para os outros critérios. Mas vamos lá. O nome do critério, acho que ele não diz nada do criteria. Vou colocar isso aqui, eu acho que não tem problema. No geral, essas partes importantes de seleção, ele bota tudo em negrito aqui. Então tudo que está em negrito vocês prestam bastante atenção, porque é alguma seleção que você tem que fazer, que senão vai dar problema. Vou colocar esse nome aqui, mas tanto faz, eu acho, esse cara. Aí esse aqui é o condições are match, conditional are match, ele já está selecionado aqui. E aqui é a parte das condições, é o que vai dizer se vai ativar esse critério ou não. Então aqui ele chega aqui e diz para você criar várias linhas com esses valores de um certo registro. Então toda conta ela tem esses caras aqui. Esse aqui é um campo de endereço lá. E ele diz várias informações sobre o endereço daquela conta. Então a rua, a cidade, estado ou província, aqui é o CEP, né? Postal Code, zip, e o país. Então a gente vai aqui. Aqui a gente vai selecionar os campos. Eu vou adicionar logo alguns que a gente vai fazer. São 5 no total que a gente vai utilizar. Então aqui Add Row ele vai adicionar vários. Aí vamos lá. Você clica aqui, aí aqui já está selecionado conta. E aqui vai ser a lista de relacionamentos e campos de conta. Então vou digitar shipping. O primeiro era street. Vou adicionar esse cara aqui. Aí ele vai ser uma das nossas condições. Aqui ele diz que a condição tem que ser o operador modificado. Então quer dizer,
Se a pessoa for lá no registro ou alguma outra automatização do sistema mudar o shipping street dessa conta, ele vai fazer alguma coisa. A gente ainda não definiu o que é, né? Mas esse é o objetivo. O objetivo é que a condição o critério de mudança seja esse campo, esses 5 no caso, né? Se eles mudarem. Então a gente vai selecionar o operador aqui, é esse change, que é basicamente diz se ele mudar o valor dele. Independente do que for, se alguma pessoa fizer alguma alteração que mude o valor desse cara, vai ativar aqui o processo builder. Aí ele pede pra gente colocar como booleano o tipo. Booleano é verdadeiro ou falso. Basicamente é isso. Se você um campo que seja booleano, ele tem um valor verdadeiro ou falso. E aí ele pede para colocar o valor como verdadeiro, né? True. Então, se o valor desse cara for modificado e for para true, então antes ele era falso, né? Foi para verdadeiro, vai ativar aqui. Essa aqui é a nossa primeira condição. Tudo tranquilo até agora? Basicamente o que isso aqui diz é que se mudar o endereço da conta, a rua do endereço da conta e o valor for para verdadeira, porque, né? Vai ativar aqui. Tranquilo? Tinha alguém com uma pergunta aí, já foi respondido? A minha dúvida era se dava pra colocar uma condição, mas eu vi o botãozinho ali embaixo que tem ali. Aqui a gente tem uma lógicazinha que a gente vai... Não vai precisar fazer no caso, mas você pode adicionar. Então eu vou explicar aqui e aí eu te explico as condições. Vou só fazer isso aqui, que agora é um pouquinho mais manual. Então, vou copiar isso aqui. A gente vai adicionar a cidade, o estado, o CEP, né? E o país. Então todos esses campos. Shipping aqui. Cidade. Aqui é o nome da API, isso é importante, porque esse aqui é exatamente o cara que a gente usa para ter certeza que aquele é campo. Porque às vezes o nome é um pouco esquisito, mas o nome da API ele diz exatamente quem é aquele cara. State. Postal code. Eu tô só adicionando eles logo. E aí eu vou botar as condições de todos eles. Country. Pronto, tudo ok. Esse cara aqui é isso mesmo? Peraí, foi mal. Acho que eu... Tá certo, ele mostra só como postar o code, beleza. Vou colocar todos pra esse change que ele pede lá, né? Pra cada campo. Então vai ser a mesma configuração pra todos. Então se qualquer um desses caras mudar pra verdadeiro. Beleza. Então isso aqui tá basicamente dizendo, nesse caso que tá agora que entra as condições, né? A gente deu várias condições e aí como a gente vai usar essas condições é que a gente escolhe aqui nessa parte de condições. Então essa seleção agora, ela basicamente diz o quê? Que se todas essas condições forem satisfeitas ao mesmo tempo, é que vai ativar. Então o único jeito do jeito que está agora configurado, de esse cara ativar e a gente ir para as ações aqui, é se todos eles forem verdadeiros. Nesse caso, só rapidinho, vocês estão vendo meu cursor, né? Só para confirmar. Ou não? Sim, dá pra ver. Boa. Sim, dá pra Sim, ver. Pensei que eu tava, né, só falando aqui. Enfim. O end aqui, ele vai selecionar, ver se todos atendem a esse requisito. Como a gente não quer isso, ele até fala aqui, a gente quer essa segunda opção do OR. Então qualquer um dos valores forem modificados. Qual é a diferença a gente mudar pra cá, então? Se só um desses valores mudar, já entra. Não precisa mudar os 5. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, enfim. Mas se um mudar, já tá ok, já vai para as ações. Isso é importante porque a diferença é bem grande. Você mudar só se por algum motivo a pessoa se muda. Então, digamos que a pessoa se mudou, mas está na mesma cidade, no mesmo país, né? Obviamente, mas mudou só a rua, né? O número, o CEP e tal, enfim. Ou então se a pessoa mudou realmente, sei lá, a pessoa mudou de país, aí tem que mudar todos os valores, enfim. Nesse caso aqui, qualquer uma dessas mudanças a gente vai pegar essas ações. Aqui tem a terceira opção, que é lógica customizada, que você pode montar a sua própria lógica. Isso aqui é um pouquinho mais complexo, mas eu poderia colocar, por exemplo, você usa AND e OR, né, que é I, AND significa I, OR significa U. Então eu poderia fazer, por exemplo, AND, true, AND, true.
Aí eu posso colocar um OR. Aí você usa parênteses pra dividir. End. Esse aqui é um negócio um pouquinho mais, né, avançado assim, mas então basicamente o que isso aqui diz? O OR ele é um dos dois lados, né? Então eu poderia ter uma situação em que esses três foram modificados ou esses dois, eita, ou esses dois foram modificados ou todos os 5 foram modificados. Você pode fazer, né, uma lógica assim sua própria, né, bem mais complexa, principalmente se você tiver mais condições, mas no momento, né, vamos ficar com esse carinha aqui mais simples mesmo e resolve o nosso problema. Sempre tentem optar pelo jeito mais simples, né, porque fica mais fácil de entender depois outras pessoas que vão mexer aqui, ou você mesmo depois você volta um tempo e você vai ter que entender a sua lógica todinha, sendo que algo mais simples resolver o problema. Bem, aí vocês podem ver que liberou aqui, a gente pode adicionar outra critéria, outra opção para ativar outras ações aqui embaixo, ele não pede isso. A gente vai agora fazer a nossa ação. A ação, você vai clicar aqui em adicionar ação. O tipo da ação é algo muito importante, então até o Mauro estava falando ali no começo. Tem muita coisa que você pode fazer. Você pode chamar código Apex, pode criar um novo registro, fazer alerta de e-mail, você pode mandar e-mail para os seus clientes por aqui. Quer dizer, né? Você pode fazer com que o usuário mande e-mail para os clientes dele, enfim. Flows, que é outra forma de automação. Tem muita coisa que você pode fazer, chamar outros process builders, né? Bem loucura, Inception aí. O que a gente quer fazer é update records, que no caso é atualizar algum registro. Ele fala bem aqui. A gente vai selecionar para selecionar registros relacionados à conta, que no caso são contatos nesse nosso caso específico. Então eu vou vir aqui, eu boto o action name, tanto faz. Eu vou copiar esse cara aqui, mas você pode colocar qualquer nome, a não ser que ele dissesse especificamente, você tem que colocar o nome. E aqui agora a gente vai selecionar. Essa primeira opção é se você quisesse mexer com contas, com a própria conta. Então se você quiser mudar um valor, por exemplo, se você quisesse mudar um campo de conta nessa conta que você está mexendo aqui, que a pessoa está mexendo no caso, você selecionaria essa primeira opção. Então é tudo relacionado àquele mesmo registro lá. Já esse cara aqui de baixo, que é o que a gente quer, a gente vai selecionar um outro registro, que é de outro objeto, que é relacionado à conta. Nesse caso ele fala que é o contato. Então toda conta tem um ou mais contatos. Quer dizer, pode ter 0 também, mas, né, 0 a vários contatos. E a gente vai selecionar os contatos relacionados a essa conta. Então eu vou escrever contacts aqui. Tá aqui o cara, pronto. E aí ele diz aqui e tal, esse aqui é o campo que é o de relacionamento. Beleza, contatos. Aqui a gente vai selecionar, né, o que é que... como é que eu digo? A mesma, digamos assim, os mesmos critérios que tem lá. Então o que é que vai mudar nesse caso? A gente está selecionando aqui. Então a gente pode selecionar para ele atualizar os registros se todas as condições forem... Você adiciona mais condições basicamente, ou então isso aqui é só fazer. Como a gente fez as condições aqui atrás, essa a gente só vai fazer a mudança mesmo e pronto. Então o que ele diz aqui é que a gente vai criar agora nossas ações mesmo. O que é que vai mudar? Isso aqui é a parte, digamos assim, mais... o foco, né, da nossa mudança. Então o que é que ele está dizendo aqui desse problema todo? Ele quer que a gente, quando uma conta tem o seu endereço modificado, a gente o shipping address, que no caso é endereço de entrega, né? É bem importante nesse caso específico que a conta tem 2 endereços. O de entrega e o de cobrança, que é o billing address, eu acho. Especificamente a gente está querendo mudar o shipping, né? Então, se você escrever só address lá, vai ter 2 opções, mas preste atenção para colocar o shipping. E aqui no contacts relacionados a essas contas, a gente tem um mailing, que é de correio, né? De correspondência e tal. Então a gente quer mudar esse cara automaticamente toda vez que esse daqui é mudado. Então, quando o cara vai lá na conta e muda o endereço, todos os contatos vão ter seus mailing address atualizados. Então a gente vai fazer mais ou menos um processo parecido com aquele ali. Eu vou adicionar aqui 5, né? Aqui. Mailing. Opa, esqueci aqui. Street, city. Nem sei se precisa estar na ordem, na verdade, mas vamos fazer na ordem só para ter certeza, para não dar nenhum problema. Então, mailing street.
Vou colocar todos eles aqui e eu vou explicar o resto. City. State. Acho que eu fiz na ordem errada. Vamos lá. Zip postal code. E o tipo deles a gente pode ver aqui. Todos são. A gente vai colocar como field reference, que é basicamente um campo, né? Referência a um campo de contatos. Então vamos aqui selecionar field reference. Isso é basicamente dizendo que a gente vai modificar um campo lá do... A gente vai pegar o valor de um campo e vai colocar nesse cara aqui. E qual é o campo que a gente vai escolher? Vai ser o próprio shipping address, né? Todos aqueles 5 lá que a gente usou anteriormente. Porque como a gente quer que quando o valor deles seja modificado venha para o contato, né? Então a gente vai selecionar exatamente aqueles caras. Qual era o primeiro? Esqueci já. Street. Tenho certeza de colocar o mesmo, né? Pra você não colocar tipo a cidade na rua e na rua no país, enfim. City. Beleza. Estado, província. O CEP. E o país. Então, assim, né? Essa é a parte, digamos assim, principal do processo. A gente está fazendo uma referência a um campo. Esse campo, como vocês podem ver aqui, é de account, é de conta. E a gente está pegando cada um desses valores, a rua, cidade, estado, CEP e país, e colocando no registro, no campo de contatos. Então o contato agora vai ter a rua dele igual a rua que a conta que ele está associado. E assim por diante. Ele vai copiar cada um desses valorizinhos e vai colocar nesse cara. Então vai atualizar tudo automaticamente. Vou salvar aqui. Volta lá. Tudo ok? Voltar lá para o Trailhead e ele diz para ativar o processo. Deixa eu só mostrar mais uma coisa. Caso você tivesse um processo builder mais complexo, que você quisesse botar outros critérios, outras ações aqui e tal, normalmente a gente faz isso por objeto, né? Então a gente tem um processo builder que tem várias ações só relacionadas à conta, por exemplo, ou a contato, ou a lead, enfim. A gente faz tudo por aqui, tenta não criar vários process builders diferentes do mesmo objeto, porque isso aí pode dar confusão depois. Tentei sempre manter um só, talvez dois, se tiver algo bem específico que você precisa fazer, porque pode ficar um pouco confuso depois para uma pessoa saber, tipo, ela quer um comportamento, ela tá mexendo em alguma coisa, tem um comportamento tal, ela não sabe onde é que tá, porque ela vai ver tem 10 process builders diferentes de conta, ela tem que olhar um por um cada uma das ações, é melhor se tá tudo centralizado. Mas caso tivesse mais aqui, e você quisesse que isso aqui ativasse mesmo que isso aqui seja verdadeiro, que vocês podem ver tem um caminhozinho, né, falso e verdadeiro, se for verdadeiro ele vem pra cá, e aí você pode parar aqui, beleza, terminou o processo, você pode... certo, é porque eu precisaria criar um... Eu vou só... Não vou criar porque talvez dê problema, mas enfim, você aperta aqui e vai ter uma outra opção que é continuar. Beleza, então esse nosso caso não precisa. E aí, muito importante, sempre lembre de ativar. Se você não ativar o Process Builder aqui, você não vai conseguir fazer ele funcionar, porque, né, não está ativado. Aí vamos aqui no nosso... Um dos nossos aplicativos, sei lá, serviço aqui, não sei se serve. Bem, tá aqui, accounts. Vou colocar todas. E aí vamos ver se isso aqui tá funcionando, né? Talvez não esteja. Vou selecionar esse cara aqui. Aí, como vocês podem ver, essa aba de relacionados tem aqui os contatos desse cara. Então a gente vai abrir esse cara aqui em outra aba. Esse aqui é só o contato, é o único contato daquela conta, né, no caso. Aí a gente vai em detalhes aqui. É como a gente pode ver aqui o mailing address dele. Tá aqui esse endereço aqui, lá nos Estados Unidos, né. Aqui a gente vai em detalhes, que é as informações da conta mesmo. E como vocês podem ver, tá, acho que tá igual, né, exatamente igual. Isso aqui é só porque vem por padrão, né. E antes não funcionaria aquela automação. Se eu mudasse aqui, só ia mudar na conta e todos os contatos iam continuar com esse mesmo endereço. Agora, se eu vier... Opa, aí, quase que eu fiz besteira. Esse é o billing address. Então, esse cara aqui não é o que a gente quer. A gente quer esse rapaz aqui. Se eu mudar esse aqui, eu vou até... né, só fazer aqui, sei lá. Vou botar Fortaleza.
Enfim. Vou mudar aqui só duas dessas informações e eu vou dar um F5 aqui. Detalhes, continua aqui a mesma coisa, sendo que esse aqui tá diferente. Que esse aqui é o billing address, né? Não vai funcionar. Aí o shipping address, vamos colocar, sei lá, rua, sei lá, rua, Fortaleza, criatividade máxima aí. CE, ER. Aí eu vou salvar aqui. Então agora o shipping address dessa conta tá preenchido, né? E aí, como vocês podem ver, eu vou dar um Ctrl F5 aqui. Se tiver funcionado tudo, detalhes, temos nosso endereço, né, automaticamente atualizado. É um exemplo bem simples, uma atualização de campo só de um objeto, né? Você pode fazer muita coisa com o Process Builder, bastante coisa mesmo, automatizações pelo sistema inteiro, em vários cantos diferentes e tal. Mas esse é um exemplozinho do que você pode fazer. E imagina quanto de trabalho isso poupa para as pessoas que estão usando esse sistema, né? Porque imagina se uma conta que você vai mudar lá, a conta tem, sei lá, 500 contatos. E você vai ter que mudar manualmente cada um dos endereços de cada um dos 500 contatos. Enfim, né? Você pode ver a loucura que seria isso. Então, isso aqui é uma forma, né? Sem código nenhum, não precisa saber nada de programação para fazer isso. Funciona super bem, super rápido, tranquilo de fazer. E aí talvez seja um pouco mais difícil quando você está tratando em casos muito mais complexos, né? Mas aí isso você vai estudando, vai aprendendo e tal. Vamos ver aqui se eu fiz tudo certinho, se não faltou nada. Vou validar aqui, você vem aqui, aperta validar o desafio para você ganhar os seus pontinhos lá no Trailhead. É legal esse pontinho, você vai completando uns emblemas e tal. E com os emblemas você faz as trilhas, né? Completa as trilhas. Depois você faz super badges. Depois você faz super sets. E depois você pode fazer uns certificados e tal. Ah, deu certo, ganhamos 500 pontinhos aqui. Eu já tinha feito, então, enfim. Mas, pois é, esse aqui é um exemplo aí de um módulo pra vocês. Um dos módulos, um dos mais úteis, se não o mais útil aí do Trailhead. Vocês vão usar bastante. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Alguma perguntinha? Uma coisa assim? Tudo certo? Beleza. Mauro tá aí, tá vivo. Depois eu toco aí. Beleza. Então, vamos lá então, galerinha. Pera aí que eu vou mudar aqui o setup Para além do... agora. Ok, eu já tô compartilhando a tela, então. Deixa eu só continuar aqui. Continuar. Então, esse foi o Process Builder. A gente pode continuar agora com os outras ferramentas de automação. A gente vai ter também um Workflow Rule, que a gente vai ver. O Workflow Rule, ele é uma regra de fluxo de trabalho, tá? Em português é o regra de fluxo de trabalho. É uma outra ferramenta de automação descritiva, no caso, se descritiva é porque ela é Mauro, low. rapidão, acho que tá compartilhando o Discord. Eu tô compartilhando o quê? O Discord, tipo a tela do Discord. Ah, Ups. Na Deixa eu verdade, mudar tá aqui. compartilhando a tela toda, eu acho, mas só tá o Discord na frente, então. Não sei se é Vale? isso. Será que eu tava compartilhando a tela errada? Peraí. Será? Aqui tá a tela. Vazou foi tudo. Vazou. Coloca pra trocar de janela. Tá. Pronto, foi agora? Ah, agora sim. Pronto, consigo ver. Pronto. E o retorno parou. Tava dando retorno? Tava, como o pessoal falava, eu vi umas 2 vezes. Tá bom. Então vamos lá. Então, Workflow Rule. Workflow Rule é uma regra de fluxo de trabalho, é uma outra ferramenta para automatizar a automatização descritiva no Salesforce. Nela especificamos critérios específicos, ao serem verdadeiros, ativos ações automáticas, tá? Então, além do Process Builder, a gente pode estar usando o Workflow Rule. E uma coisa legal do Workflow Rule é que ele permite que a gente esteja fazendo... Não foi ainda a sua tela? Ah, deixa eu ajeitar aqui, tá. Foi agora? Ixi. Discord pode ser duro às vezes. Foi?
Tenta fechar e abrir a transmissão, Felipe. Às vezes melhora quando você sai e entra na ligação. Se não der, mano, tu coloca pra compartilhar só o navegador também, talvez dê certo. Ainda não foi, Felipe? Acho que não. Deixa eu parar aqui. Então. Foi? Vamos ver se tem mais alguém que não tá conseguindo ver. A gente pode ir, mano. Tá bom. Então, dando continuidade aqui, então. Tá sendo gravada? Tá, sim. Uhum. Se não tiver dado nenhum problema, Não, né, João? Pra variar, né? Caso dê algum Então. problema, eu vou regravar e mando lá. Mas com certeza vocês vão ter uma aula pra assistir. Caso vocês queiram Com ver. certeza vai ter algum problema. Também. Tá, pra dar continuidade aqui, a Workflow Room é então uma... Essa gravação vem inteira, é pra ela vir. Ela não vai estar sendo entregada por partes, não. Então, ela funciona de uma maneira similar ao nosso Process Builder. Você vai ter uma validação dentro dela, e aí ela vai poder estar fazendo fenômenos lá dentro. Uma coisa legal que ela faz, que não no Process Builder não faz, é estar fazendo agendamento. Então, vamos dizer que você quer modificar um campo, ou então enviar um e-mail para algum usuário, quando você tiver, por exemplo, digamos que você tem um pacote, que vai ser por acaso o exemplo que a gente vai fazer, digamos que você tem um pacote que vai ser entregue daqui a 2 dias, né? Como é que esse pacote ele vai estar chegando, e aí, quando vocês sabem quando usar qual, depende muito do que você quer. Em geral, é mais difícil você usar o Workflow Rule, tá? Em geral, a gente usa o Process Builder, e a gente também evita o Process Builder, porque, como o João estava falando, às vezes ter muitos no sistema pode ser mais problemático do que eficiente, tá? A gente tem o campo fórmula, que seria uma forma de validar, uma forma de automação bem básica também, que eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona. Ele eu gosto de usar bastante. O Workflow ele fica mais distante, tá? Então a gente vai ver também a questão da trigger, que dá uma automação legal, mais com código que a gente pode fazer também, tá bom? Então, a gente vai ter o Workflow Rule. Para você criar uma Workflow Rule, você vai estar vindo em configurações no seu sistema. E aí você vai vir em regra de fluxo de trabalho. Aqui, ó, regra de fluxo de trabalho. Isso é português para Workflow Rule. E aí você vai criar uma nova regra. E aí você vai ter que selecionar um objeto que você vai estar criando essa regra, tá? Eu vou estar criando depois ela com mais cuidado, um passo a passo, tá bom? Pra gente ver como é que é na prática. Casos de uso da nossa Workflow Rule, ela pode estar criando tarefas, né? Tarefa é um objeto específico do Salesforce, que é bem legal a tarefa. Pode atualizar campos, pode enviar letters por e-mail, e também pode fazer um envio de mensagens outbound. Se eu não me engano, mensagens outbound você tem um sistema de API, que aí você bota lá, conecta com o Salesforce, ele faz o envio. A Tanara tá com a tela preta ainda. Melhorou, Tanara? Pronto. Então, esses são os nossos casos de uso do Workflow. E aí uma coisa legal também é que ele tem essa questão do agendamento, né, que o Process Builder não tem. Então, digamos que você tem lá, eu dei o exemplo do pacote que a gente vai fazer, se você tem que fazer uma lógica que vai ver, então daqui a 2 dias esse pacote vai estar chegando, aí o Workflow faz isso, o Process Builder não. O Process Builder ele só faz quando é criado ou editado um registro. Ele não tem como aplicar uma lógica num registro que ficou paradinho ali, né? Então, é isso. E aí a gente tem a regra de validação, que
que elas são úteis para impedir certas ações dos usuários que modificam o valor de um campo. Ao criar essa regra no objeto, quando o valor de sua expressão for verdadeiro, o sistema irá mostrar um erro e impedir que a modificação seja feita. Então, mais cedo, o Lázaro me perguntou sobre o campo CPF e a gente criou um campo em conta chamado CPF. Mas eu posso chegar aqui, vou pegar aqui uma conta qualquer, vou chamar essa aqui de testão. E aí, dentro dessa conta testão, eu vou botar um CPF 011, blá, e aí eu vou salvar. Mas pera, como assim? Eu sou capaz de salvar qualquer CPF aqui no meu sistema? Isso não é isso aqui não é adequado, né? Eu quero que o meu CPF, esse número aqui não vai ficar legal não, mas eu quero que o meu CPF ele esteja sendo validado, seja um CPF válido, né? Por sorte existe uma regra, né? Então deixa eu fazer tipo só fechar aqui. Exibir barra de favoritos deve esconder. Não sei como é que faz para esconder isso aqui. Espera aí só um segundo. Já Só um vazou segundo, tudo, galera. Mauro, já só aceita. F. É isso aí, galera. F. Mauro, tu tá mutadaço. Não sei se tu. Opa! Então, ô João, tá me ouvindo? Aham. Então, vamos ver aqui. Eu procurei fórmula para validar CPF. Vamos ver se a gente encontra. Tá aqui. Não, essa aqui não ajuda, não. A gente pode procurar direto com Salesforce. Tem uma Fórmula, validar. Tem uma fórmula já. Acho que eu vi lá na. Esse é o nome da empresa. Aqui a gente tem CNPJ, né? Validar CPF, CNPJ. Regra de validação, CPF, CNPJ. Aqui ele explica a lógica. A gente quer que ele dê pra gente. Ah, olha só, incrível. Então vou pegar aqui Ei, o mano, meu peraí, CPF. o Buda não tá Oi. vendo, eu acho, da tela preta. Eita. Cadê o do mano? Mas é boi. É bom? Estão vendo aí quem não tava vendo antes? Poxa. Então o que eu fiz foi só fazer o que um bom programador faz. Quando eu não sei, eu pesquiso no Google. Infelizmente a gente não tem muito para onde fugir quando isso acontece. Mas aqui, aparentemente, é uma fórmula que vai validar se o CPF que o meu usuário inseriu dava certo ou não. Então a gente vai vir aqui no gerenciador de objetos. E aí eu vou vir aqui na minha conta. E aí aqui na minha conta eu tenho um campo CNPJ. Eu vou vir em regra de validação. E eu vou criar uma nova regra de validação chamada validar CPF. E aí eu só vou dar. Eu acho que o meu campo CPF também é CPF __ C. Deixa eu só ter certeza. É exatamente a mesma coisa. Vou verificar a síntese se está tudo ok. Aqui já deu um problema. Texto foi encontrado o número aqui, ele está validando o CPF como um texto. Será que vai dar problema então o fato do meu CPF não ter sido um número? Ah, vai. Não tem problema. Ah, vai. Ah, João, eu só fiz o que você mandou, cara. É, isso aí Deixa eu ver se eu vou conseguir mudar ele para texto. Geralmente ele deixa. Acontece. Lá em cima, interativo do campo. Lá em cima. Lá em cima. Ah, pô. Texto. Avançar. Comprimento pode ser 255. Vou colocar salvar.
Pronto, será que vai dar certo agora, João? Criar. Eu confio. Válida a CPF. Foi ideia do João, viu? Fazer um negócio ao vivo aqui. Ao vivo e a Não cores. sei de nada. Seria bom ter uma mensagem de erro, né? Uma mensagem de erro. CPF. Opa. CPF inválido. Vou colocar verificar síntese. A gente usa aqui o verificar síntese para ver se a lógica está fazendo sentido. Isso não quer dizer que funciona, só quer dizer que a lógica faz. Quer dizer que o Salesforce consegue trabalhar com isso aqui. Pronto, a gente aplicou uma lógica, né? Vamos ver se isso aqui está funcionando então. Vamos tentar criar uma conta com o CPF. Colocar um nome aqui incrível. Vou tentar colocar um CPF aqui bem válido. Precisa colocar mais algum campo? Não, vou tentar salvar. Opa, CPF inválido. Como é que a gente faz para testar? Vamos para CPF gerador. Para nós geremos um CPF. Não estamos cumprimentando ninguém aqui. Gerar CPF. Vamos botar esse CPF aqui. Bum. Olha só, é tão bom quando dá certo, né, galera? Tão bom quando dá certo. Então, a gente acabou de fazer aqui a nossa regra de validação, Ao tá? vivo. Ao vivo, olha aí. A chance disso aqui dar um problema não tão altas. Vamos fazer uma outra coisa aqui agora, tá? Vamos criar aquele campo fórmula que eu estava falando para vocês, né? Então, aqui é da nossa lojinha Lojão, a gente tem um estoque total, né? Mas vamos dizer que a gente quer saber se precisa comprar mais roupas por algum motivo, né? Talvez seja melhor na roupa, né? Então vamos vir aqui na roupa. Cadê a minha amiga roupa? Então, na minha amiga roupa, seria legal se quando o nosso vendedor chegar, o sapato tem um estoque 3. Mas será que o meu gerente quer que compre ou não? Né? Não sei. Mas o gerente vai configurar, então, aqui dentro da roupa, um campo que vai avisar para o vendedor que ele tem que estar comprando mais o sapato para vender. Então, vamos vir aqui no gerenciador de objetos, nosso grande amigo. Vamos para criar um... Opa, eu não quero criar um novo objeto personalizado, não. Vou procurar roupa. Roupa. Eu vou vir em campos e relacionamentos. Vou criar aqui um novo campo, que vai ser do tipo fórmula. O meu campo eu vou chamar ele de ir comprar. E aí eu vou dizer que ele é uma caixa de seleção. Caixa de seleção é só para marcar check, né? Se tiver tudo certo. E aí ir comprar. E aí o que eu preciso? Eu quero pegar no meu campo ir comprar. Eu vou botar fórmula avançada. E aí eu vou clicar em inserir campo. Dessa forma eu vou ser capaz de inserir um campo para validar. Então eu quero validar se o meu estoque de roupa é menor do que, na verdade, menor do que 4. 4, tá bom. Então vou verificar a síntese. Está bom, é muito bom quando essa parte aqui está boa. Clico em avançar. Clico em avançar de novo. Salvei. Parabim, barabum. Criei o meu campo. Agora vamos ver se ele funciona, né? Às vezes dá uma bugadinha, porque eu acabo de criar o campo e não aparece no registro. Vamos ver se ele apareceu. Não apareceu. Vou tentar dar o F5. Bem comum que ele não apareça. Quando não aparece, eu estou no meio de um treinamento. O que eu faço é que eu venho um layout. F5 lá, ver se vai. F5, boa. Às vezes salva a vida. Eu ia só alterar o layout, às vezes dá certo também. Olha aí. Pum. Ir comprar. Tem que ir comprar por quê? Porque o nosso estoque está abaixo de 4. Eu não sei se eu coloquei abaixo de 4 ou 5. Mas de qualquer forma eu vou mudar esse estoque aqui para 10. E o meu campo fórmula tem que ficar falso. E ficou. Vejam. Então aqui nós já temos um nível de automação mais fácil, né? Mas a nível de campo. Digamos que o seu campo tem que estar aplicando uma lógica lá de um desconto no preço. Então vamos dizer que você tem um campo de desconto, um campo de preço, e você quer que automaticamente saia um resultado, né? O que você vai fazer é colocar lá o resultado, você está aplicando aquela lógica de pegar o campo de valor, o campo de desconto, para aplicar aquilo dali, tá bom? A última coisa que eu quero estar falando para vocês sobre o objeto hoje é construir o seguinte sistema, tá? Gente, vocês querem tirar um break de 5 minutos? Tá bom, vamos continuar aqui. Ou vocês estão? Porque às vezes quando a gente está no treinamento, a gente está aqui há literalmente 1h40. Vocês querem achar um break de 5 minutos para a gente tentar seguir, então vamos seguir. Vamos lá. Bom, pode seguir. Então, democracia.
Pronto. Então vamos dizer que o nosso sistema aqui de entrega de roupa, né? A gente vai querer fazer para a gente estar o nosso sistema de venda de roupa, vamos querer fazer uma questão de entrega, tá bom? Então na minha questão de entrega, o que eu vou fazer? Na minha questão de entrega, eu vou querer criar um novo objeto de entrega. Novo objeto de entrega, então eu vou vir em gerenciador de objetos, criar objeto personalizado. E aí eu vou criar um objeto de entrega. Entregas. A entrega, eu vou salvar e criar. Pode ser o nome da entrega, não tem problema. Ah, não quero salvar em criar, não, só queria salvar. Pronto. Aí no meu objeto de entrega, eu vou querer estar dizendo qual roupa vai estar sendo entregue em qual casa. Mais uma vez, não é o ideal, porque a roupa tem um estoque, então já fica um negócio meio confuso, né? Então, talvez não seja o mais adequado isso. Mas de qualquer forma, vou colocar aqui um campo para dizer que eu quero entregar a roupa em uma conta. Então vou fazer um relacionamento de mestre e detalhe. Por quê? Porque se eu deletar o meu registro de conta, não faz sentido o meu registro de entrega. Mais uma vez, o que eu estou querendo fazer aqui é um modelo de dados para uma empresa que tem que entregar roupas para alguém. Lembrando que o objeto conta é o padrão do Salesforce para representar os clientes presentes no seu sistema, tá? Então eu vou avançar aqui. Vou relacionar a conta. Vou colocar o nome de campo conta, entregas, avançar, avançar, avançar e salvar e criar. Pronto, criei aqui a conta que vai estar recebendo a entrega. Agora eu tenho que criar o relacionamento de mestre e detalhe entre a conta e a roupa. Porque eu tenho que entregar uma roupa na casa de alguém. Então eu vou criar aqui a minha roupa. Avançar. Roupa. Aí entregas também. Avançar, avançar, avançar. Salvar. Pronto. Aqui eu criei a roupinha e eu criei a minha conta. Vou estar adicionando na guia, né? Que a gente sempre tem que fazer. Vou adicionar aqui na guia. Entrega. Barabim, barabum. Aí tem mais uma coisa que é importante que tenha na entrega também, que é o status da minha entrega, tá? Então vou colocar aqui cadê a entrega, entrega. Vou colocar aqui dentro um campo de status. Então vou criar uma lista de opções. Lista de opções. E aí vai ser o status da entrega. E aí eu quero definir valores para esse status. Então eu vou definir valor de aberta, quando você abre a entrega. Ou então, que nem a gente fala aqui do Ceará, abrido, né? Aberto. Aí a gente tem a caminho. E a gente pode ter entregue depois. Então, eu vou colocar aqui, vou salvar, avançar. Eu vou colocar visível, pronto, avançar, salvar. E aí, bem aqui no meu status, eu vou querer definir para toda pessoa que abrir uma entrega, ela sempre vai vir como aberto. Então, o que eu vou fazer é que eu vou vir aqui em valores. Então, eu vim aqui em status. Vou vir aqui em editar, nos valores. E eu quero tornar esse o meu valor padrão, certo? Pronto. Então, quando eu vim agora aqui ver as minhas entregas... Não, acho que não apareceram. Entregas. Tá aqui minhas entregas. Criar a entrega. Olha só aqui a entrega. Então já veio com o status aberto, que é o que eu queria. Aí eu vou colocar o nome da entrega. Vou colocar aqui teste. Posso pegar a conta de alguém, textão. E eu posso pegar a roupa. Aqui seria legal ter o nome da roupa, né? Julguem a pessoa que não colocou direito os dados. E aí eu posso salvar esses dados aqui. Agora, existe um problema, né? E qual é o problema? O problema é que pode acontecer de você ter que estar... digamos que você quisesse... Você podia estar colocando uma regra de validação aqui na entrega. Esse aqui seria o esperto a se fazer. Porque vai que na conta que você vai criar essa entrega, a conta não possui um endereço de entrega. Tá? Como é que você vai entregar algo para uma pessoa
sem que a pessoa tenha um endereço de entrega, né? Deixa eu ver aqui em detalhes. Aqui a pessoa não tem um endereço de entrega. Então, eu posso registrar uma conta para fazer uma entrega, mas ainda não tem um endereço de entrega. Então, você poderia vir em entregas e criar uma regra de validação para validar se o campo, né? Se existe campo de entrega na nossa conta, tá? A gente pode pegar aqui o objeto relacionado conta e estar fazendo isso. Se eu não me engano, aqui vou fazer freestyle. Me veio agora na cabeça que seria legal a gente trabalhar isso, então vamos testar. Se feder, vocês acreditam no meu potencial, é isso que importa. Então, eu não quero fórmula, desculpa, eu quero uma regra de validação. Vou criar uma regra de validação para entrega. Validar. Vamos validar aqui. Validar conta. Só testei. Conta tem endereço. Inserir campo. E aí eu quero verificar a conta. E eu quero ver se a conta tem, vamos ver, endereço de entrega. Inserir. E aí a gente tem uma fórmula aqui, que a gente tem várias fórmulas lindas e cheirosas, tá? Vou testar aqui, pegar essa forma esblank. Esblank retorna true se ela for branco, tá bom? Se o campo não tiver nada. Aí eu vou pegar esse campo aqui que eu peguei, Ctrl X, botar aqui na minha expressão, validar se eu não escrevi nada errado. Realmente não escrevi nada errado. E a minha notificação de mensagem é: conta não tem endereço de entrega. E aí eu vou salvar. E aí agora eu vou apertar F5. Clicar em criar. Nome da entrega, teste. Conta eu vou pegar essa aqui, as das. Roupa eu vou pegar essa. Eu vou salvar. E ele não vai deixar porque a conta realmente não tem endereço de entrega. Então eu vou vir aqui em contas, vou colocar o endereço de entrega aqui. Essa aqui não é a melhor validação de todas, porque você pode ter qualquer coisa aqui, aquela forma vai passar. Vou colocar Rua Incrível no Ceará. Salvar. Pronto. Rua Incrível no Ceará. Eu acho que só o fato de ser isso aqui já vai dar certo lá. Vamos ver, porque tinha outras coisas ali que a gente poderia estar adicionando. Entregas. Vou criar. Teste. As das. Opa, vamos ver se ela deixou eu criar. Deixou eu criar. Agora, uma coisa legal que muitos clientes pedem é que seja adicionada uma visão aqui em cima para eles estarem podendo acompanhar o status daquilo. Existe aqui o campus aberto, só que eles gostam de ver o que a gente chama de um caminho, ou então uma régua. Desculpa interromper, eu tenho uma Oi, dúvida. diga. Eu posso criar mais de um campo para um objeto sem criar um objeto novo? Ou Como assim? tenho que relacionar, tipo, se eu quiser ter mais de um endereço na conta, eu tenho que criar um objeto endereço para relacionar ou posso Não, você criar... cria vários campos de endereço. Ah, certo. Só que isso é muito ruim. Tome cuidado. A gente já pegou o sistema que a gente teve que trabalhar, teve que fazer melhoria no sistema, porque a gente tem clientes que querem um sistema, que eles não têm nada, eles compraram a licença Salesforce e quer que seja construído algo do nada, e a gente tem sistemas que querem uma melhoria de um Salesforce deles que já foi feito. Esses da melhoria eles são um pouquinho mais complicados, porque eles envolvem a gente entender o que outro time de desenvolvimento fez, e isso é um pouquinho assim, mais complicado. Teve um que a gente pegou que tinha assim, a gente tinha que pegar o valor de um determinado objeto e tinha 5 campos valores lá. Qual é o campo valor que a gente quer? Né? Aí é um pouquinho complicado, porque tem 5. Né? Aí lá vai ter que buscar qual é o campo. Então, Beleza. dá para fazer, mas cuidado. Então, vamos colocar aqui então um caminho para ficar bem bonito e cheiroso. Para a gente criar um caminho em um objeto nosso, aqui eu quero criar um caminho de entrega. O que eu vou fazer é que eu vou vir aqui na minha engrenagem. Eu já tinha clicado, mas eu vou fazer. E vou em editar página. E aqui a gente pode adicionar muitas coisas legais na página. A gente pode modificar a página, muito legal. Fazer muitas coisas assim. Mas eu quero adicionar um caminho. Então eu vou pegar aqui caminho e eu vou tacar aqui em cima. Bum. Tentar de novo. Bum. Agora foi. Pronto, agora eu adicionei o caminho. Só que eu tenho que configurar o caminho para esse meu campo. Tá? Então eu vou clicar em configurar caminho. Ativar a configuração do caminho, eu vou criar um novo caminho.
Vou escolher aqui o objeto entrega. E aí o nome do caminho vai ser status da entrega. Status da entrega. Eu não gosto quando já tá assim, porque eu gosto quando é atualizado automático para o status da entrega. Vou avançar. Essas partes aqui eu não me preocupo tanto. Isso aqui. Essa parte aqui é legal. Lembra um pouco o WordPress. Essa parte aqui é legal, porque essa aqui é literalmente uma opção de celebração, tá? Quando os usuários atingirem uma etapa específica no caminho, ajude-os a comemorar seu sucesso com confetes na tela. Então eu acho impressionante assim, que o Salesforce realmente tirou o tempo deles para estar configurando confetes. Mas tudo bem. Então vou colocar aqui entregue, porque eu sempre quis ver esses confetes, eu nunca vi, eu vou colocar sempre também, porque quem tem raiva de confetes, né? Vou clicar em concluir. Agora bem aqui, o meu caminho já deve estar configurado. Vou colocar para recarregar. Criei o meu caminho de status de entrega. Aqui eu provavelmente vou ter que mexer o caminho de novo, porque ele não ficou salvo. Mover o caminho para cá. Aí vem aqui, já tem status de entrega aqui, já até apareceu o nosso caminho. E aí a gente vai clicar em salvar. Agora a gente vai ter que seguir um passo a passo, vai ter que ativar para poder estar fazendo modificações na página. A gente vai ter que clicar como atribuir como padrão da organização. Vamos selecionar área de trabalho. Vamos salvar. Agora a gente clica salvar de novo só para ter fé que deu certo. Mais uma vez, nunca ninguém fica chateado, né? Isso aí seria o front ou não? Seria um front, mas seria um front mais acessível, né? Porque tem como a gente estar criando componentes mais personalizados. Quando eu digo acessível, eu digo uma maneira já que vem pronta como WordPress, né? Porque você pode estar criando cards, certo? Que é todo em código. Então você pode criar toda uma estrutura lá numa linguagem que a gente chama de Aura, né? Que lembra o HTML, que cria uma customização. Aí é que eu diria que é o front mesmo, sabe? Aqui mas não é tipo front que a gente teve que programar, entendeu? Beleza? Aqui é uma maneira mais de administração. E aí nas minhas entregas, pronto. E apareceu aqui o meu caminho. E aí o caminho vai ficar entregue. Aí pode mudar para o status atual. E a gente pode aplicar uma lógica aqui, né? Então, às vezes, o cliente pode falar, não deixa o meu usuário clicar nesse aqui e mudar quando tais campos não tiverem o valor que eu quero e tal. Esse tipo de coisa pode acontecer, tá? E aí a gente também pode aqui configurar a entregue, que é algo quando for entregue. E aí olha os confetes aqui, lindos e incríveis. Perfeito. Uau, quanto confete! Sensacional, meu Deus. Sensacional. Ai meu Deus, já são 8 para as 8. E a gente não viu o workflow rule ainda. Só para a gente finalizar, eu vou colocar um último campo aqui no meu endereço de entrega. Só os guerreiros, viu? Endereço de entrega. Entrega. Nem tô pensando mais direito, galera. Entrega. Eu quero criar um novo campo aqui para calcular endereço de entrega. Endereço não, data de entrega. Data de entrega. Data. Aí o usuário pode colocar qualquer data. Rótulo do campo. Vai ser data de entrega. Data de entrega. Sempre precisa de um valor nesse campo para salvar um registro. É um campo obrigatório. Avançar. Salvar. Bom, que ele deixou salvar. Vou excluir isso daqui porque eu não quero mais mexer com esse bicho aqui, que ele é feio. Pronto, agora eu vou criar uma nova entrega. E quando eu clicar aqui, ele provavelmente vai querer o data. Ele vai demorar um pouquinho para carregar essa questão da data. Deixa eu ver se apareceu agora. Já vou dar um Ctrl F5, já vai aparecer. Como eu coloquei agora, às vezes dá essa demorada. Não foi. O Salesforce às vezes tem dessas, tá? Daqui a pouco eu vou testar, mas antes disso, só pra gente ver o que eu quero fazer com isso, eu quero só fazer uma questão do Workflow Rule, tá? Que é bem importante a gente estar vendo. Então, o Workflow Rule foi a última coisa que a gente não fez. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso. E aí a última coisa que a gente vai ver para hoje de automação vai ser a nossa regra de fluxo de trabalho. Regra de fluxo de trabalho. E aí o que eu quero é criar uma regra que ela vai, 5 dias antes de chegar a entrega, ela vai estar avisando o meu usuário por e-mail, tá?
Então a gente só vai deixar configurado aqui se o e-mail vai enviar ou não. Às vezes o negócio não vai direito, mas o importante é que dá para a gente ver como é que faz a configuração, tá? Então vamos colocar aqui a entrega. Nome da regra eu vou colocar enviar e-mail 5 dias antes. E aí eu quero que o campo de entrega, data de entrega, ele seja, o que eu quero aqui? For avaliado como verdadeira, eu quero que o campo Igual, não? é igual a, mas aí é igual, aí na workflow eu tenho que colocar isso depois, então na taxa de tempo eu acho. Enfim, deixa eu testar aqui. Se não der certo, eu testo amanhã com vocês isso daqui. Então, igual a... diferente de zero. Vou colocar qualquer coisa aqui para ver se... Porque eu acho que eu coloco isso aqui depois. Diferente de zero, salvar e avançar. Deve ter sido porque tá formato de data. Então, deixa eu ver... Inclui... sei lá. Contém zero. Vou colocar aqui qualquer coisa. Tinha esquecido qual é o para acabar direitinho. Não deu. Deixa eu pegar aqui. Data de entrega. Seria campo data de entrega. Data de entrega. E aí eu vou colocar a minha data de entrega para ser... Coloca igual. Vai, igual a today mais igual a today. Aí as duas. Aí a regra é pra que exatamente? Só pra. Pode ser para cá, mas é porque eu coloco aqui, só tem que dar verdadeiro. Né? Na outra que a gente coloca a questão da diferença. Não, beleza, aí tu bota tipo today mais 5, assim, então se tu quiser Não, eu colocar acho que eu posso assim, colocar qualquer coisa, ó. Eu acho que eu posso colocar qualquer coisa, quer ver? Deixa eu vir aqui de novo. Eu vou pegar outro campo, porque eu acho que eu nem preciso desse campo, não. Se eles forem atendidos, deixa eu pegar aqui um campo... Na conta eu posso pegar endereço de entrega, ó. Ela tem um endereço de entrega... Ah, nem tem essa questão do endereço aqui por algum motivo. Vou colocar status como aberto. Igual a aberto. Salvar e avançar. Uma outra coisa que eu tinha que ter feito. Isso aqui tem que ser criado. Deixa eu voltar aqui. Entrega. Avançar. Criado. Enviar notificação. Aí eu vou colocar conta, ela tem eu esqueci o que eu coloquei agora. Vou colocar que o status da conta tem que estar, o status da entrega tem que estar igual a aberto. Tá bom. E aí aqui a gente vai querer adicionar um acionador de tempo. É aqui que entra a lógica dos dias, tá vendo? Aí eu quero que seja enviada uma notificação 5 dias antes da data de entrega. E aí eu posso configurar aqui a minha notificação agora. Eu posso colocar uma nova, pode ser uma nova mensagem de saída, nova atualização de campo. Vou colocar uma nova atualização de campo, a gente pode colocar um novo alerta de e-mail também. Aqui o alerta de e-mail a gente tem várias informações, às vezes não vem o campo de e-mail que eu gostaria. Vou colocar para enviar um e-mail aqui para o usuário eu. Vê logo aí, Mauro, se tem um modelo de e-mail padrão. Tem vários. Vou Pegar qualquer modelo aqui. Colocar e-mail, nome exclusivo e-mail. E aí eu vou salvar. Bom, e aí ele tem isso daqui já. Vou clicar em concluído. E aí eu vou clicar em ativar. E aí o que vai acontecer é que agora quando eu criar algo, tá? Quando eu vou criar algo, 5 dias antes da data de entrega, ele vai estar montando e-mail. Então quando eu criar aqui a minha entrega, vou procurar entrega.
Pronto. Vou criar aqui. Ixi, não carregou ainda o endereço. Vala, meu Deus. Acho que ele nem vai deixar eu estar criando aqui sem o endereço, então. Ele diz, não tem a data de entrega, ele não botou no layout. Deixa eu botar no layout aqui. Layout de página. Layout de entrega. Já tá aqui, data da entrega. Tá no layout. Tirar, data. Este campo tem, não pode ser no... Pois é, então não sei por que não tá indo. Alguma ideia, rapaz, por que não apareceu aqui a entrega no meu modal? Ctrl F5, senão a visualização lá talvez tenha marcado errado. Tenta aí agora, criar de novo. Eu já fiz. Vai. Muito estranho. Não. Vai lá no entrega de novo. Aí vai lá no campo. Não. Volta aí e clica no nome do campo mesmo. Aí define segurança. Acho que é. Tenta esse aí, é um desses dois. Vou exibir. Tem todos. Que esquisito. Uhum. Não. Foi no layout de página lá, moto. Eu fui lá, mas ele já tá no layout. Ele tá no layout. Obrigatório Às vezes botar. buga, tira ele e coloca no Então, eu tentei fazer isso. Ele não porque deixou, é obrigatório, porque aí não ele ele é pode. obrigatório. É obrigatório. Vou tirar só porque você pediu, meu amigo Pablo. Dá um F5 aqui. Layout. Peraí, fazer uma gravação. Tá de novo. Ctrl F5. Vamos ver se foi. Vitória! Pronto. Acontece, Teste. acontece. Agis. Entregar isso aqui. Quero colocar isso aqui para entregar dia 31 desse mês. Quer dizer que vai ter, o sistema tem que agendar para 5 dias antes disso. Ele está fazendo essa entrega. Então eu vou clicar em salvar. Ele deixou salvar. E a gente vai poder vir aqui no meu... Aqui início. Se eu escrever fluxo, ele vai ver fluxo de trabalho com base em horário. E aí eu vou só pesquisar qualquer coisa aqui. E tá aqui. Ele vai estar enviando uma notificação dia 26/8/21, né? Criado por mim. Ele vai estar enviando para o meu objeto entrega. Tá bom? Uau! 8:03. Só os guerreiros aqui aguentando. Oi! Oi, mal, deu tela preta aqui pra mim. Eita! Tipo a tela azul, sendo que no treinamento dos seus povos. Acontece. Acontece. Oh. Pronto, melhorou? Então, vamos fazer o Kahoot, João. Tá na hora, né? O 2 é porque. É, o 2. Eu tô com ele aqui. Mas não tem aquela Ok. parte de perfil, de coisa que. Não, vai ficar pra amanhã isso daí. No teste não tem não, no teste não tem não. Certo. É porque tem no Kahoot, né, exatamente. perfil. Deixa eu tirar aqui. E acho que não tem mais como a gente fazer isso hoje, né? Tá meio. Tá meio tarde. Galera, então esse Kahoot aqui vai ficar pra segunda-feira. Mas é legal que a gente pode apresentar o desafio que vocês vão ter, tá? O desafio de vocês eu vou estar publicando, mas ele vai ser um desafio prático. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, um desafiozinho bem de boa, tá? Você quer criar um aplicativo de biblioteca, você quer cadastrar livros, empréstimos e devoluções.
Quem vai operar o aplicativo é somente o funcionário da biblioteca responsável pelo cadastro dos livros, etc. E não teremos controle de acesso, que aí seria a questão de perfis, etc. Todas as interfaces devem ser feitas pela solução padrão do Salesforce, então tudo isso que a gente viu até agora. Essa atividade é individual de cada candidato, isso aqui é muito importante frisar, ok? Então, no sistema de vocês, tem que ser capaz de cadastrar leitores, e a gente tem informações aqui de cadastro de leitores. Tem que ser capaz de cadastrar livro, e tem as informações também, questão o requisito também tem que ser cumprido. Uma questão muito importante é que o estoque total e a quantidade disponível é algo que não vem quando você cadastra o livro. O livro mesmo no cadastro só tem esses 3 aqui de cima, título, autor e código, tá? Por quê? Porque você primeiro cadastra o livro, né? E aí depois você vai cadastrar um registro de entrega de livro. Ele vai registrar a entrega de livros já cadastrados e adiciona o valor adicionado no estoque. Então, na sua registro de entrega, tem que ter lá qual foi o livro que foi entregue e quantos livros foram entregues. E, para além disso, você tem que ser capaz de visualizar esses dados aonde? Tem que visualizar esses dados no seu livro. Então, a pessoa vai acessar um livro e ele vai ver quanto de estoque total ele tem. Então, você tem um estoque total que está pegando aqui a soma de todas as suas entregas. E a sua quantidade disponível vai estar calculando quantos que foram entregues, quanto que estão no seu estoque, menos a quantidade que foi emprestada, tá? Falando em empréstimo, o registro de empréstimo não deve emprestar livros não disponíveis. Ele tem que registrar a data de empréstimo como atual, registrar a data de entrega para 7 dias depois da data do empréstimo e ter uma regra de contendo status alugado, atrasado, entregue com atraso, tá? Quando a gente fala da devolução, o que a gente tem? O usuário deve ser capaz de marcar o empréstimo como devolvido, beleza? No caso de entregas atrasadas, como é que ele faz isso? A taxa de atraso será calculada como 30 centavos por dia útil. Então, digamos que um livro seja atrasado lá, você já passou a data de entrega. Então, a pessoa, na hora que ela abrir o registro daquela entrega, ela tem que ser capaz de ver o quê? O preço que a pessoa vai ter que pagar porque aquele livro está atrasado. Então, 30 centavos por dia útil, ela tem que aparecer dentro do empréstimo atrasado, o empréstimo que não está atrasado não pode contar. Detalhe que é dia útil, tá? Não pode levar em consideração sábado e domingo. Na hora em que o usuário registrar uma entrega com atraso. E além disso, na hora que o usuário registrar uma entrega com atraso, deve-se criar uma nota fiscal registrando o quanto que o leitor pagou. Uma nota fiscal, registrando quanto, e a nota fiscal vai ter lá as informações de qual foi a entrega, quem foi que pagou, né, e quanto que foi pago, tá bom? O empréstimo atrasado não pode ter status concluído, isso aqui é importante. Então, você não pode colocar concluído no seu status, tem que ser colocado concluído com atraso. Isso aqui foi requisitado pelo seu cliente. Ao marcar como devolvido, registrar a data de devolução como a data atual e adicionar a quantidade de exemplares disponíveis, tá? Então, você vai ter que devolver lá nos livros, certo? Quantos livros foram retornados. Questões de automatização para além dessas que a gente já comentou. Você tem que avisar o usuário que realizou o empréstimo de que já se passou a data de entrega e que o livro ainda não foi entregue. Então você vai usar o usuário que criou aquele empréstimo, só tem um usuário no sistema, então bota lá para o usuário. E aí quando passar a data de entrega, tem que estar avisando isso para ele, tá? Seja por e-mail, seja por uma tarefa no sistema, seja por uma notificação padrão no Salesforce, certo? Quando você tem uma notificação, foi uma coisa que a gente acabou esquecendo de falar hoje, certo? Mas notificação, como é que você faz? Você vai criar uma notificação aqui, notificações personalizadas. Depois que você cria essa notificação, você pode colocar lá no Process Builder para ela aparecer, tá bom? Que mais? E aí tem uns relatórios também para criar. Só que a gente não falou de relatório, né, João? Não. Beleza. Esse relatório aqui vocês podem deixar para depois. Por quê? Porque a data de entrega que vocês têm, eu nem coloquei aqui. Data de entrega para o dia. Então. A gente vai falar na segunda, a gente vai falar amanhã, né? Então, caramba, hoje não é sexta. Por algum motivo eu achei que hoje não é sexta. Quintou. Ceará, todo dia é sexta. Então, data de entrega de vocês é pro dia 11, beleza? Na data de entrega, como é que vocês vão fazer? Vocês vão gravar um videozinho e vão enviar pra gente. Tá? Vai ter lá bem bonitinho. João, eu te enviei um formulário de presença. Tu pode só dar uma olhada se tá tudo ok, se tá tudo ok, publicar aí pra eles poderem responder o formulário, marcando a presença. Ok, eu vou parar aqui a gravação, beleza? Tá, pode parar. Não, Jorge, se você fizer isso aí pra amanhã, guerreiro, viu? Dia